Uhum. Opa, vinheta. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Priscila. Boa noite, André. Boa noite, Nelson. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capivara Falante. Já fica ligadinho, já deixa o seu like aí embaixo e comente bastante. Boa noite Priscila, boa noite Leandro. Boa noite. Estamos hoje num episódio especial para você que sonha em escrever seu livro, ver o seu livro publicado. Hoje nós temos aqui um momento especial realmente para quem gosta e para quem acompanha a cultura no nosso país. Estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Nelson Malzone, cidadão emérito aqui da nossa cidade de Sorocaba, advogado, teólogo, mestre em educação, escritor com 49 livros, precisa fazer o lançamento do 50º aqui com a gente, completar esses 50 livros, membro da Academia Sorocabana de Letras e mais um monte de coisa. Eu não vou ler aqui todo o currículo, que tem bastante coisa, mas é um grande intelectual. Boa noite, Nelson. Boa noite, tudo bem? Fico feliz de estar aqui conversando com vocês. Priscila Leal, Leandro Marchetti, André Tolentino, né? Fico feliz de assistir alguns vídeos já aqui do canal, para tomar conhecimento, gostei muito, principalmente de alguns, já tenho os meus preferidos, né? Olha só. Depois eu conversarei com vocês acerca de alguns aí que eu achei excelente. E também quero parabenizar vocês pela pergunta, pela condução que vocês fazem desse trabalho, desse podcast. Eu achei fascinante, gostoso de assistir, gostoso de acompanhar, perguntas inteligentes. Parabenizo também de forma especial o Dr. André aqui, porque nós percebemos que tem muito conteúdo e riqueza, né? Essas perguntas, essas tratativas, esses debates que aqui são feitos em prol da sociedade, né? Como isso hoje, num tempo que nós estamos vivendo aí com tantos problemas que surgem a partir da falta da educação, da cultura, né? Falarmos sobre livros, sobre leitura é algo salutar, mas poucas pessoas, infelizmente, dão valor a isso. E atenção também. Nós tentamos, né? Cada um fazendo a sua parte, nós tentamos ter aí uma opção, ser uma opção para quem busca aí um conteúdo, uma cultura e conhecer pessoas tão fascinantes aí como é o nosso convidado dessa noite. Para a gente iniciar esse bate-papo super gostoso, eu gostaria de saber de onde veio a sua paixão pela escrita. Perfeito, é algo interessante, né? Paixão pela escrita, pela leitura, talvez tenham caminhado juntas na minha vida, sabe? Mas a paixão pela escrita de forma específica, eu comecei lendo algumas coisas, alguns livros maravilhosos desde pequeno, e ali nessas leituras eu encontrei grandes personagens da história, né? Grandes biografias. E alguns deles eram grandes leitores, grandes escritores, né? Rui Barbosa é um deles, né? Desde pequeno eu venho lendo biografia do Abraham Lincoln, do Rui Barbosa, de pessoas fascinantes. E nós sabemos que eles tinham grande conteúdo. E por que tinham muito conteúdo? Provavelmente eles aprenderam de alguém, aprenderam de algum lugar, né? E são os livros. Eles não tinham na época televisão, como nós temos, o celular, como nós temos, o computador, como nós temos. Eles aprendiam com os livros, né? Nós sabemos desde o passado, os monges e tantas pessoas que se dedicavam à escrita e à leitura, né? Os grandes filósofos da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna. Então eu peguei desde pequeno esse gosto pela leitura e pela escrita. Agora, pela escrita especificamente, eu tenho uma irmã que só tirou nota 10 na vida, sabe? Minha irmã mais velha, Sandra, ela não tem nenhum D no boletim, nenhum 9 no boletim, só tem 10 e só tem A, sabe? Em todas as séries. Então é um exemplo. É um exemplo para mim. E ela participava de alguns concursos de redação na época, isso novo de tudo, sabe? E eu, menino ainda, via esse comprometimento dela, o dom dela de escrever. Até então, eu só escrevia por hobby mesmo, sabe? Desde as redações da escola, que as professoras achavam engraçado, as redações que nós escrevíamos, né? Eu tinha um toque de bom humor, viu? Vocês assistindo, fazendo um podcast aqui com o Celso, né? Sim. E ele é muito bem-humorado, né? Demais. Ele é bem-humorado ao mesmo tempo. É bem interessante. Eu acho assim, quando eu era pequeno, criança, eu também tinha um toque de bom humor assim, nas coisas que eu escrevia. Desenhava também só coisas engraçadas, né? E depois, de repente, eu pensei, eu vou escrever igual a minha irmã também. Vou começar a escrever redação sobre vários assuntos, né? E daí eu meio que desafiava as minhas irmãs me desafiavam. Era uma coisa familiar, se tornou uma coisa familiar, uma gincana,
onde todos nós fazíamos a proposta de todos nós escrevermos sobre algum assunto específico. E quase todos os dias era assim em casa. Hoje vamos fazer um desenho de tal coisa, vamos escrever sobre tal coisa, vamos ler juntos tal coisa, vamos debater algum assunto. Minha mãe estudou até a 4ª série e nós estudávamos em escolas públicas. E ainda assim, foi um lar desse tipo que nós tivemos, né? Sem o meu pai. E mesmo assim, a condução dela na questão da educação foi salutar para que eu começasse a ter esse gosto pela leitura. Então, desde pequeno eu gosto de ler e gosto de escrever também. Tive uma professora na 5ª série, Sueli Zaparoli, nunca mais a vi. Né? Qual é o nome? Repete. Sueli Zaparoli. Sueli Zaparoli, parabéns. Sorocaba? Esqueceu, né? Sorocaba? É. Então pode ser que você ainda ache por aí. Pode ser, quem sabe ela assiste esse podcast. Né? Comenta aqui embaixo. É verdade, exatamente, porque ela foi uma professora maravilhosa. Ela não sai das minhas lembranças, porque na época, aconteceu, inclusive eu contei isso na feira literária ali que nós tivemos na Flaus, né? Bem no ano que morreu o Ayrton Senna, no dia que morreu o Ayrton Senna. 94. Isso, logo depois eu estava ali na escola, nesse dia, bastante triste, todos estavam, né? Mas ela veio e me consolou. Naquele mesmo dia ela deu uma aula sobre poesia, como escrever poesia e o que é poesia. Então ali eu comecei a escrever com garra, com vontade, sabe? Foi ali na 5ª série Foi na que 5ª surgiu série. o amor pela poesia. Exatamente. Só. Comecei a escrever de lá para cá 2.500 poemas. Não, 2.500. E parabéns para essas mulheres. Parabéns para essas mulheres. Você guarda todos eles até hoje? Guardo, tem uma caixa cheia, todos escritos à mão. E depois de um tempo, quando eu comecei a ter computador, ali no ano 2000, começamos a digitá-los, né? E também a escrever para blogs, para jornais. Olha só que legal. Legal. Foi algo bastante interessante. Foi assim o nosso amor pela escrita desde o início. Tem aí um... Parabéns para as mulheres da sua vida, para Sandra, sua irmã mais velha, sua mãe. Qual o nome dela? Maria Helena. Maria O nome da Helena. minha avó. Olha só. Parabéns para Maria Helena, parabéns para Sandra. Sandra, sua irmã que estava ali na Flaus também. Ela é Kátia. A Kátia. Sua irmã do Kátia meio. é uma exímia pintora e desenhista. Cada um tem um talento lá em casa. Nas artes. Isso. Kátia desenha e pinta super bem. Ainda hoje escrevia, desenhava modelos e roupas e outras coisas também. Pintava telas maravilhosas desde pequena, sem estudo, sem curso, sem nada. Pessoal que está nos assistindo, não tem desculpa. Dá para fazer, para incentivar a leitura. Hoje a gente tem bibliotecas públicas. Acredito que em todas as escolas. Mas Então é acho que possível é importante incentivar em casa, a leitura. né? Então precisa incentivar. Tem o exemplo, né? Você precisa dar o exemplo, você precisa fazer esse tipo de brincadeira e não simplesmente Vocês terceirizar a podem educação dos incentivar filhos. bastante culturalmente. Incentivar. Cultura, leitura. A minha mãe, ela comprava ou ganhava revistas Seleções. Sim, Seleções, sim. que ela é de cultura geral, né? Aham, Então, quando Sim. a gente lê aquela revista, você acaba se encantando por quase tudo, né? sim. Você tem uma mente eclética, você tem uma multiformação, você avalia o mundo no todo, né? Sim. De forma global. Então, nós líamos desde os meus 8 anos de idade, revistas Seleções, até os 16, muitas revistas Seleções. Nós fazíamos concurso de vocabulário em casa. Olha Minha só. mãe estudou até a 4ª série e fazia concurso de vocabulário conosco. Muitas vezes ganhava de nós, Uhum. sabe? Uma pessoa bastante inteligente. E sempre foi uma grande leitora. Parabéns. Parabéns para essas Obrigado. mulheres. E Nelson, você sempre foi daqui da cidade de Sorocaba, Sim, nascido e criado? Nascido aqui em 1982. Hoje estou com 41 anos de idade. Minha mãe também nasceu aqui. A família dela veio da Itália, né? Meu pai veio do Paraná. E nasci aqui, no Hospital Santa Lucinda. Santa Lucinda, só. muita gente nasceu ali. Também. Verdade. Em 1982. E, Nelson, você sempre estudou, então, veio de escolas públicas, né? E você tem na educação uma base muito forte. A gente leu aqui um pouco do seu currículo. Você é graduado em Direito, advogado, é graduado em Teologia e tem mais de 10 pós-graduações. Como foi, depois, saindo da escola pública, para ingressar nas faculdades, fazer esses cursos e ter essa vida acadêmica? Maravilha. Então, com relação aos estudos, né? Sempre foi uma paixão para mim, sempre foi. Nós não tínhamos condições financeiras, né? Então, para ser sincero, muitas vezes a minha mãe achava na rua livros, revistas. Muitos vizinhos que nós tínhamos estudavam no Objetivo, no Salesiano. E todo ano jogavam os materiais, né? Sim. Então, na rua de casa, sempre tinha materiais, muitos materiais.
Jornal Folha de São Paulo, Jornal Estadão, né? E livros de escolas robustas, escolas conhecidas da nossa cidade, né? Tinha muitos materiais da Rosa, do Salesiano, do Objetivo, né? E ela sabia que nós amávamos esse tipo de coisa, ela pegava para nós e nós estudávamos a tal ponto de que nas escolas estaduais, nós três ali, eu e as minhas duas irmãs, sabíamos quase que tudo que os professores já estavam ensinando. Porque nós já estávamos estudando aquele assunto, já havíamos estudado aquele assunto, né? Então a nossa diversão é frequentar bibliotecas e sempre estar um pouquinho à frente, né? E qual foi sua primeira paixão literária nessa época? Aquele livro que era o seu xodó, assim. Olha, é difícil, viu? Isso é muito complicado. Escolher um livro no meio dessa imensidão, né? Ah, não, mas quando você começou ali, o primeiro livro que talvez fez você se apaixonar por leitura. Perfeito. Foram alguns. Posso lógico. É que é difícil, né? Geralmente a pessoa fala um só. É como você falou, sua mãe incentivava a leitura, então você tinha acesso a... É verdade, é verdade. Legal. O Mundo de Sofia é um deles. Depois também teve os Lusíadas do Camões. Eu vi você falando sobre Camões. Encanto por Camões, sabe? Então, os Lusíadas de Camões... li muito também Shakespeare, quase todas as peças, são mais de 35 peças de Shakespeare, né? Li muito também, eu gostava muito de Ilíada e Odisseia, do Homero, desde pequeno. Então me encantava aquele mundo mitológico, aquelas coisas, né? A gente pode ter um gostinho disso agora com filmes, né? Sim, entre outros, né? Até esses filmes de heróis da Marvel, quando a gente conhece a Ilíada, quando a gente conhece, né? Mas a gente vê que a criatividade, ela não avançou muito. Exatamente. A gente consegue puxar o histórico, né, desses super-heróis desde a antiguidade grega. Volta para mitologia, na verdade. Então, assim, a educação sempre foi salutar para nós todos ali. E eu cresci nesse ambiente, né? Fui favorecido por ter essas 3 mulheres fortes na minha vida. 2 irmãs mais velhas que eu e minha mãe. Ali eu só navegava, né? Nesse universo maravilhoso da leitura, dos livros, dos jornais, das revistas. Quando nós começamos a ter condições financeiras, eu passei a assinar mais de 10 revistas ao mesmo tempo. E daí nós assinávamos 4 jornais, 10 revistas. Isso é raro. Comprávamos livros em todo qualquer lugar, né? Cheguei a ter mais de 10 mil livros em casa, no total. Nossa, minha esposa não deixa. Só que daí nós eu gostaria, mas... Nós ajudamos as bibliotecas de instituições, nós montamos bibliotecas comunitárias e aos poucos foi saindo de casa. Esses livros doamos muito para crianças carentes, né? Aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim e que foi feito para mim de alguma forma, eu quis devolver também para a sociedade, né? Eu sei a importância de cada livro, isso é salutar, né? Sim. Um livro pode transformar uma vida, né? Sim. Imagina uma pessoa lendo uma biografia, né? De repente, de alguém que venceu como Lincoln, por exemplo, né? Uma pessoa que não tinha nada, paupérrima, né? Perdeu os pais muito cedo ainda, passava dificuldades, andava quilômetros para chegar na escola, e uma vida dessa nos inspira a também passar pelas mesmas lutas com a cabeça em pé. Né? Sim. Então a leitura, a educação é essencial. E às vezes é uma linha que vai mudar a vida da pessoa. Eu acho que a gente tem que dar várias oportunidades, colocar livro, deixar espalhar livros em todos os ambientes, revistas, porque às vezes vai ser uma linha no momento certo que você consegue salvar ou modificar a vida do leitor, de uma criança, né? Um detalhe, né? O exemplo da sua mãe foi assim, emocionante, né? Sim. Todo esse processo, dela ir lá, fazer todo esse esforço de pegar os livros, levar para vocês. Isso. Achei uma atitude muito bonita. Ela fazia, sabe quando a pessoa, hoje em dia, os pais escondem o celular do filho e deixam só por uma hora? Minha mãe fazia algo parecido, só que ela fazia isso com a literatura, sabe? Criava escassez, né? Deixa a molecada passar à vontade. Na hora certa, ela abria uma mala enorme, assim, e já vinha com os livros, ela entregava para todos nós lermos. A minha paixão por leitura começou quando a minha mãe conseguiu completar a coleção da Disney, que eram uns livrinhos, assim, que começou ali, que eu adorava ler uns livrinhos da Disney, né? Assim, mas era moleque pequeno, né? Também. Mas os gibis era mais difícil. Era mais Tinha difícil. muitos da Mônica, né? A turma da Mônica era muito gostoso. Os gibis ajudam muito, né? Foi uma pena que o Maurício de Souza não foi aceito na Academia Brasileira de Letras. Merece. Ele merece. O que tá acontecendo? Muito de vantagem, mais do que muitos que estão lá. Com certeza. Eu concordo plenamente também. Criando polêmica, mas se a maioria dos que estão Não merecem. Não merecem. Eu assinei embaixo. E como foi esse processo acadêmico? Como você escolheu direito, depois teologia? Qual que veio primeiro? Foi direito. Direito foi a primeira faculdade. Foi difícil até ingressar no direito por conta ainda das condições financeiras que não estavam boas, né?
A minha irmã, com muito sacrifício, começou antes de mim a estudar também na FAD. Uhum. Né? É direito também. Direito também, eu estudei no Arquimínio, depois no Cirilo, né? Depois eu fiz um ano de curso Cirilão. técnico no Fernando Prestes, e depois nós entramos ali na FAD, né? Eu pensei comigo mesmo, eu estava com muitas coisas na cabeça, com vontade de fazer arqueologia, de fazer história, de fazer jornalismo, né? Tinha muitas coisas ao mesmo tempo concorrendo naquele momento ali. Eu fiz um teste vocacional, deu filosofia no objetivo, né? Filosofia, psicologia e teologia. Meu teste vocacional, eu fiquei pensando bastante qual faculdade que eu posso fazer. E você que vai vê que me você trazer- pegou muita inspiração da sua irmã, né? Também. Lembro. Né? E qual faculdade que eu posso fazer que possa congregar essas três? E que dê pra pagar a conta no Que dê final do pra pagar. mês. Porque teologia, Encaixa no bolso, né? Aham, que dê Encaixa pra nas pagar. possibilidades, filosofia que tem também, um bom né? estágio, que tem estágio que possa nos ajudar a pagar. Sim. Tem que ver todos os detalhes. Tem que equilibrar aí a Equilibrar, situação. Exatamente. E a minha irmã ela começou antes, ela tem um talento gigantesco, poderia ser hoje uma juíza, o que ela quisesse ser. Ela passou no concurso no SS, já faz 20 anos que trabalha lá, sabe? Mas ela fez o direito antes de mim. Então, vê-la também estudando, né? Eu fui procurado por algumas pessoas lá da FAD, quando elas estavam se formando, para fazer o TCC deles. Né? Então, assim, daí eu comecei a estudar muito sobre direito. Então, eu li a Constituição Federal inteira, li muitos livros. Na época também, nós ganhamos de uma juíza, nós ganhamos toda uma coleção de livros raros de direito, de autores muito antigos. Ponço Miranda, Magalhães, Noronha, Serpa Lopes. Caramba. Escritores maravilhosos. Clóvis sabe? Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua, Nelson Hungria, os autores clássicos lá dos anos 40, anos 20, e toda uma coleção de todas as áreas, sabe? Então isso me encantou muito, eu quis fazer direito por causa disso. Sabia já da história da FAD, moro no mesmo bairro, Jardim Vergueiro, né? Então tudo isso me levou até a FAD. E eu acho linda a arquitetura da FAD, gosto das coisas da cidade, Sim, né? sim. Então sempre me encantou isso. Saindo de lá depois, em 2006 eu me formei, né? Daí nós começamos a pensar. Você estava saindo, eu estava entrando. É verdade? Você saiu em 2006, eu Olha entrei em só, 2006. Legal. Daí assim, saindo de lá, né? Eu fui daí, fiquei um tempo trabalhando, fiz estágio no Banco do Brasil. Depois eu fui chamado novamente para o Banco do Brasil para fazer um trabalho como terceirizado, fazendo encontros com mais de 20 escritórios de advocacia que faziam serviço para o Banco do Brasil, né? E nós também fizemos ali o início da digitalização dos processos do Banco do Brasil. O núcleo jurídico do Banco do Brasil cuidava de mais de 30 cidades do estado de São Paulo. Nós tínhamos que viajar para essas cidades, né? Cuidar do jurídico, do banco. Então foi um trabalho maravilhoso. Foi ali que eu aprendi toda a minha base como advogado, com aqueles advogados do Banco do Brasil. É algo inesquecível. E depois disso também, por prazer e por hobby, acabei fazendo também teologia, filosofia, gestão pública e estou fazendo ainda ciências contábeis. Então tá indo pra quinta agora. Pra quinta. Eu tranquei o curso, na verdade, estou retomando agora. Ciências contábeis. É um conhecimento 13 importante. pós-graduações, mais de 400 cursos em diversas áreas. Gosto muito de estudar, a leitura e o estudo, né? E assistir coisas boas também. A gente pode aprender muito hoje, por exemplo, com o YouTube. Desde sempre, né? Desde o começo. Muitos cursos completos e gratuitos. Tem muita Como você coisa. falou, não tem desculpa para quem queira aprender algo e não tem condições. Não tem desculpa. É só saber usar essas ferramentas Exatamente. aqui. É só Isso. saber usar. Você falou muito bem que a sua mãe criava essa escassez sobre a leitura, para dar esse gostinho, né, Exatamente. no paladar das crianças. Hoje, isso é um grande problema. Tem família que vê isso como castigo. Olha, se você não fizer tal coisa, vai ter que ler esse livro todo. Olha, se você ler esse livro, eu vou te dar um presente. Como se fosse comer o brócolis antes da sobremesa, né? Bem interessante. Será que não vai acontecer ao contrário? Sim. Crescer e ficar livre? Ela vai ver como um castigo. Olha, é um problema, né? Depois que ela crescer, ela não vai ler, né? Ela vai querer jogar os livros fora, vai querer doar os livros, não vai querer ter na casa os livros, porque vai ver como algo penoso, né? Sim. Algo dificultoso, algo complexo. Sim, sendo que pode ser muito pelo contrário, né? A minha experiência com a leitura, eu sempre fui de cidade muito pequena. Ou Ouro Verde, ou Oswaldo Cruz, ou agora Capela do Alto, onde eu morava. Então, a leitura, ele abre a possibilidade de você estar vivendo na Grécia, com a leitura de Homero, de você estar vivendo em outros lugares, conhecendo outras culturas, estando ali naquele local, né? Então, isso amplia demais. É enriquecedor, né? E Sim. é libertador também. Sim. Então é maravilhoso. Nós podemos viajar. Uma pessoa que não tem condições, como era o meu caso, e de muitos, né, que estão assistindo aqui provavelmente hoje,
Você, como você falou, viaja. Você viaja. Sim, conhece outras pra qualquer pessoas. lugar do mundo. Conhece as pessoas, conversa com os autores, né? Sim. É algo muito rico e muito prazeroso. Sim. E de onde veio essa escolha da teologia? Você tem um trabalho em alguma religião? É adepto Sim. de alguma igreja? Por que essa escolha pela teologia depois? Perfeito. Uma que deu no teste vocacional, né? Sim. Foi um dos resultados do teste vocacional. Filosofia, psicologia e teologia. Só não fiz psicologia ainda. Né? Tá faltando Ainda. Ainda porque é algo que pode acontecer, né? Vai A acontecer. vida da gente vai levando a gente para vários caminhos. E eu tenho certeza que estamos ainda na metade do caminho, né? Ou no começo. Eu quero escrever muito Primeiro mais. terço. Primeiro terço, quem Primeiro sabe? terço da Eu vida. quero escrever muito mais. Eu até acho que os meus melhores livros ainda virão. Né? A gente sempre tem que pensar em melhorar, né? Sempre, melhorar sempre. Então, também com relação aos estudos, eu não sei quando eu vou parar e se vou parar, né? Terminei agora o mestrado, vou com certeza fazer doutorado também, né? Pós-doutorado já não estou cogitando, não. Eu acho que eu vou parar por aí, né? Vamos ver. E vamos ver, quem sabe, né? Vamos ver. Não sabemos o tamanho. Façam suas apostas. Não sabemos o tamanho, exatamente. E daí, teologia especificamente, eu tive 2 religiões na minha vida. Eu era católico, né? De família, católica, tradicional. Eu tenho parentes padres, que inclusive são nomes de rua aqui em Sorocaba. Eram amigos do Dom Aguirre, sabe? Família muito tradicional, Cônigo José Belotti. Ele era padre aqui. E daí o que acontece? Minha família teve uma formação católica muito forte, né? Mas, nas reviravoltas da vida, depois que minha mãe se separou, né? Nós tomamos conhecimento da Igreja Adventista. Né? E daí fomos para a Igreja Adventista mais ou menos em 1994. Eu acho que estava ali com 12 anos de idade. E daí, desde então, ficamos ali, né? E eu comecei a gostar de ler muita coisa da igreja. Eles incentivam bastante, tem bastante material. Tem muito material. Pra caramba. Exatamente. Então, eu comecei a me encantar também com esses materiais. É a casa publicadora, né? Sim, sim. Tem muitos livros. Eu comecei a ler muito esses livros. Coincidiu com a época que nós começamos a melhorar um pouquinho a condição financeira, sabe? Então, tudo isso nos ajudou, né? E a Bíblia, que eu li mais de 12 vezes, estou na 14ª leitura da Bíblia completa, né? Então, ter lido, já li a primeira vez quando era católico ainda, no catecismo, do 1º ao 4º ano ali, nós lemos a Bíblia completa, sabe? Eu sempre gostei muito de conhecer as coisas. Você pode perguntar para todas as pessoas dentro da igreja quem leu inteiro, de ponta a ponta, você 2 levanta a mão. Eu li 4 vezes. Eu fiz teologia, eu ter lido umas 8 também. Sim. Eu conheço pessoas que leram 50 e poucas vezes e tem um que leu 399. Tá chegando 400. Nossa. E ele lê, ele mostra como que ele faz. E a fé dele tem aumentado conforme a leitura. Que sim. Tem os teólogos que quanto mais lê, menos fé tem. Professor, ele usa muito isso, inclusive ele dá aulas também disso, né? 300 e poucas. Ele já leu 300 e poucas vezes. Ele é daqueles que lê no mês, sabe? A Bíblia inteira, e várias versões. Ele já deve saber decor um monte de coisa, né? Com certeza, ele sabe. Ele cita, ele ama isso. Que legal. O Facebook só tem isso, tem coleções de Bíblia enormes. E também tem essa pessoa que eu conheço que leu aí 50 e poucas vezes, né? E eu acho que mais importante do que a quantidade de vezes é a gente entender o que está escrito ali, né? Entender a mensagem que nós temos ali, que Deus nos trouxe. E até hoje você permanece, né? Até hoje eu permaneço na Igreja Adventista. E daí, como eu não fiz o curso que nós temos nesta igreja, na Igreja Adventista, né? Seriam 5 anos e seria presencial, né? E eu cheguei a pensar lá atrás em ser padre, e depois eu cheguei a pensar aqui em ser pastor também. Lá seria um seminário. Seria. Daí eu fiquei pensando nas 2 coisas, né? Algumas pessoas incentivavam, né, pelo catecismo, a ser padre, falavam, você tem um perfil, né? E depois também pastor. Você fala calminho, né? Depois começaram a falar também que você deveria ser pastor. Daí juntou um grupo lá, que queria também que eu estudasse isso, né? Daí eu acabei indo direito para a FAD, né? Mas a igreja, ela incentiva você a desejar isso também, né? E eu não queria estudar lá em São Paulo, que era onde tinha o curso teológico da igreja, né? Em Hortolândia, em outras cidades aí. Então eu queria estudar aqui mesmo e falei, mais pra frente eu vou ver o que eu faço. Eu fiz um curso da Igreja Batista, um curso teológico à distância, inclusive. Aí foram 4 anos também e mais de 400 questões para poder fazer a prova final. Conseguir passar e ter o diploma.
Uma pergunta Foi aqui, bem bem extenso. um pouquinho à parte, assim, no caso você fez a distância. Como que você trabalha a questão da concentração para cursos online? Ok. Porque a gente tem que ter uma concentração um pouco Tem que maior, ter. né? Diferente do presencial. Isso. E naquela época devia ser mais difícil ainda. É verdade. E assim, eu sempre gostei, desde que comecei a ter computador ali, eu vivenciei intensamente isso, né? Uhum. Fiz aquele curso ali no Prestes de informática, e depois eu vivenciei computador, tudo que ele podia me trazer de bom. Então eu escrevi muito em blogs, escrevi muito em sites, né? Usei bastante os materiais da melhor forma que eu poderia. Criei as redes sociais na época que elas estavam começando. O meu e-mail... tem mais de 70 pessoas que tentaram usar o sobrenome depois, eu fui o primeiro, né? malzone@gmail.com. Logo que começou, que abriu o Gmail, que abriu os e-mails do Google, já criei. O primeiro era seu. O primeiro era meu. E depois eu soube que muitas pessoas tentaram, e daí parece números absurdos assim hoje, Sim. sabe? Né? E a pessoa tem que colocar agora o primeiro nome e o outro. Uhum. Então, E mesmo assim- tudo eu aproveitei o máximo que eu pude. Então, foi consequência natural também me dar bem com o EAD, com a educação à distância, sabe? Então, desde sempre para mim foi tranquilo entender ali como que funcionam as coisas, né? E com relação à concentração, por ter usado muito computador já na minha vida, são mais de 20 anos aí intensos, tudo que a gente faz, a gente usa, né? O computador, eu acabei, para mim é fácil, é tranquilo. E eu digo mais. Geralmente quem pratica muita leitura tem mais facilidade. Tem mais facilidade de concentração. Mais facilidade de concentração. Elas conseguem concentrar mais, porque elas se distraem menos, porque elas focam mais no livro, naquilo ali. Conheço muita gente que faz leitura constante, que consegue, sei lá, ir numa praça e ficar lendo, porque os barulhos, as coisas não atrapalham. Eu Entendeu? consigo ir em fila de banco, com Mas todo livro, se você não conversa com as escuto mais pessoas, tem muita gente que não consegue. Sim. Hoje tem gente que tem que, para ler um livro, ela tem que estar numa sala fechada, nada. Eu vejo muito isso. com nada de barulho. Se tiver alguém falando, ela já não consegue, ela não desliga. E é um dos problemas do EAD também. EAD é a mesma coisa. Pita o WhatsApp, deixa a aula aqui, deixa eu pausar. Isso, falta de concentração, né? A gente tá velho, Nelson. A nossa geração já não tem tanto, talvez, esse problema. Eu não tenho muito esse problema de falta de concentração. Eu consigo ainda me concentrar, fazer EAD, mas eu vejo o pessoal mais novo, de 25, 20 anos, que tem mais dificuldade, que já nasceu com muita informação, muito celular, muita tela. Mas né? eu vejo, mas quem pratica leitura, são os leitores mais ávidos, eles sempre têm facilidade de fazer. Conheço muita gente que lê bastante e já tem tempo, igual você falou, 30, 40 cursos. Geral, né? A gente vai entender mais facilmente usar celular, a tecnologia em geral, computador, tudo. Porque a mente da gente fica mais preparada para entender as dificuldades. Você aprende uma tecnologia, você aprende outra, aprende uma língua, aprende outra, né? Tudo vai levando você a ir mais longe, né? Vai facilitando o caminho, né? É como viajar, você vai vendo o jeito de cada lugar e vai indo cada vez mais longe. Sim, caminhando você vai fazendo o caminho. Exatamente. E, Nelson, sobre as bibliotecas. Sim. Sobre as bibliotecas. Quando você era criança, né, que você buscava livros, né, esse material de leitura, você frequentava bibliotecas? Hoje, como você vê as bibliotecas que nós temos em Sorocaba? Perfeito. Quais eram as bibliotecas da época? Maravilha. Então, eu frequentava muito biblioteca, porque eu não tinha condições de ter esses livros, né? Então, nós tínhamos que pegar a biblioteca. E virei rato da biblioteca, como fala, né? Rato de biblioteca, rato de sebo. Então, assim, eu ia muito em biblioteca, começou pelas escolas, né? Eu lembro que no Arquimínio eu li muita literatura. Na época, eu tinha até os meus 14 anos ali, né? Li aquela coleção Vagalume. Muito boa. Sim, muito bom. Essas coleções. E também alguns livros da literatura clássica nacional. Alguns, né? E depois, já no Cirilo, eu li toda a literatura clássica nacional. Comecei a ler os clássicos da literatura universal. Aí cheguei ao Fernando Prestes, para mim foi a melhor época, sabe? É um ano apenas, uma biblioteca maravilhosa deles lá. Sim. Aí eu peguei todos os clássicos que me faltavam, que todo mundo recomendava e falava. Aquela coisa de 100 livros para ler anos e E agora que é 1001, né? Isso, ali tem 1000 livros. A gente vai pegar ele depois pra ver se a gente acerta algum que você já leu. Pelo menos tem algumas listas de 100 que colocavam, né? Eu costumava ter lido ali uns 80, 85. Olha só. Né? Eu li no total, até hoje, 3.475 livros. Você marca em algum lugar? Marcado, Caramba! desde pequeno, por causa da minha mãe
em nos incentivar, né? Desde pequeno eu marcava. Eu gosto de ler um pouquinho mais que as minhas irmãs. Eu lia um pouquinho mais que elas, né? Então, desde pequeno eu gosto de listas também. Porque hoje tem, né? Na internet tem o Goodreads, tem o Scooby, que são aplicativos e sites que você vai marcando, né? Mas é difícil lá atrás, né? Eu escrevia em agendas. Essa competição começou lá nos anos 80. Olha só. Mais de 3 vai ganhar. Mais de 3 mil livros, então. Mais de 3 mil livros. E Caraca. começou com um casal que eu conheci que disse que juntos tinham lido mais de 3 mil livros. Eu ouvi isso, eu estava com 12 anos de idade. Eu ouvi isso, eu falei, vou buscar isso, né? Eu não tenho muita coisa, vou buscar o que eu posso, né? Só depende de mim. Então eu fui lendo e anotando até chegar nisso, né? E hoje são 3.475 livros. Eu leio também uma média de mais ou menos 2 por semana. Né? E na FAD aumentou isso. Desde que eu entrei ali em 2002, comecei a ler pelo menos 2 por semana. Então dá mais ou menos 100 por ano, em média. 90 e poucos. Por aí mesmo. Né? Teve um ano que eu li 160 livros. Foi o máximo que eu li num ano. Né? Mas chegou lá? Maravilhoso. E a gente vai lendo cada vez mais. E as pessoas acham que talvez seja livro fininho, porque... Não é. Né? Não é. Nossa, eu só que leu 3.400, leu uns... Para fazer uma prova ali na FAB, eu senti que tinha que ler o melhor livro que tivesse da matéria, sabe? Era difícil também, né? Não era fácil. Então eu não queria ler sinopse, não queria ler... Não, nunca li sinopse. Né? Pois é, então a gente quer ler o melhor livro que puder ter. Às vezes mais de um. Pois o que eu gostava de fazer para as provas, eu pegava mais de um livro sobre o tema, lia 3, 4 livros sobre o mesmo tema para poder, na prova, ter uma visão mais pronto, capacitado. Né? Exatamente. Para fazer aquela assim prova. Não era fácil ainda. E mesmo assim então, não vinha o 10 de vez em quando. Que parece que pensava fora da casinha e aprontavam nesses momentos. E hoje você pratica leitura dinâmica ou é tipo, você gosta de tomar um tempo mesmo para ler? Eu gosto de tomar tempo, Ou daquelas coisas de tipo leitura rápida, passar rápido pelos livros? Sim. Eu não gosto, na verdade. Eu fiz um curso no Shelton, no hotel, né? Uma época, quando eu estava no Banco do Brasil, eles me pagaram para fazer um curso ali de memorização e leitura dinâmica, né? Fiz o curso, mas eu não gostei. Não me adapto a isso. Eu gosto de anotar todos os livros, de fazer até anotações. Teve uma época que eu fazia anotações fora do livro, para não prejudicar os livros, não. Né? Para poder emprestar o livro depois. Você faz no livro mesmo. Hoje eu faço no livro. Tem prazer na leitura, né? Não é questão de ler para bater meta. Tem gente que hoje tá na moda, né? Esse negócio de você ter que ler rápido, leitura dinâmica, passar por o mais rápido possível pelos livros para... Só que aí não tem o mesmo prazer. Não, eu é máquina, né? Robozinho inteligência artificial. O pessoal tá assim. A escrever muito sobre os livros que eu lia, a ponto de fazer quase 2 caixas em casa só de anotações. Então tem livros que eu fiz tantas anotações sobre o livro que a quantidade de anotações era maior que o livro. Mas é aí que você absorve, né? É na hora que você escreve e começa a falar sobre, é onde você absorve de verdade o livro. É verdade. E sobre as bibliotecas? Onde tinha bibliotecas aqui em Sorocaba nos anos 80 e onde eram? Hoje nós temos a biblioteca ali no Paço, né? A biblioteca municipal, que fica ali no Paço. É um tanto quanto afastado, quem frequenta ali, né? Vê que de vez em quando durante a semana não tem ninguém, hoje não abre aos finais de semana. Precisa abrir. É o que eu acho um absurdo. Precisa abrir aos finais de semana. Como que você vai sair do seu trabalho para frequentar uma biblioteca? Que pena, né? Eu gosto de acompanhar a Câmara, as decisões que eles tomam, os vereadores, né? Gosto de acompanhar sempre que eu posso. E daí eu vi um debate um dia sobre isso, sobre a biblioteca, né? Se eu não me engano, não sei se é a Fernanda ou outro vereador, comentou que ela gosta de passear ali, né? No domingo. Sim, com a família. Para entrar na biblioteca, para pegar um livro, descansar. E tá sempre fechado. No Sesc, você viu que gostoso? Fica algumas salas. Uma delícia. As pessoas ficam lendo. Melhor parte é a varandinha ali do lado da biblioteca, fica deitada ali. Eu poderia ter visto também a biblioteca ali para todos usufruírem, né? Com mais facilidade. Foi longe de nós. Eu usava na época que era no centro. Né? Foi no Cianinha um tempo, né? No centro não tem mais? Shopping. Não tem. No centro tem a biblioteca infantil. Biblioteca infantil é no centro ainda. Mas antes tinha a biblioteca principal, né? Sim. Ficou um tempo no Cianinha. Antes do Cianinha teve em outros locais também. Eu frequentei muito a biblioteca infantil quando ela foi em frente ao Arquiminho. Uma época ela ficou do lado do CIE. Tem outro CIE na Silvio Romero, né? Ali foi feita provisoriamente
a biblioteca infantil numa época que estava passando por reformas, né? Tá. Então eu frequentei muito ali. E as bibliotecas das escolas sempre foi meu lugar preferido. Gosto da sala de aula. Dou valor para os professores, amo os professores, amo a educação, né? Muitas vezes, todos os alunos saíam da classe, matavam a aula, eu ficava com o professor sozinho. Principalmente quando era professor substituto, né? Eu era amigo do professor CDF. Eu gostava de ficar lá e conversava, debatia com o professor, sabe? Então Legal. eu gostava de dar valor, porque eu sei o trabalho deles, o quanto é importante, né? Eu, hoje, se eu pudesse, eu ainda voltava lá atrás e começava tudo de novo e fazia tudo novamente. Aprendendo mais ainda, prestando mais atenção ainda. Às vezes bate essa saudade, sabe? E esse desejo de, se pudesse, voltar atrás para recomeçar. Agora tá na hora de sair lá das aulas, né? Incentivar outros alunos, né? É, por isso que eu fiz o mestrado em educação. Aí, ó. Também fiz curso de metodologia científica, já cheguei a ser conteudista para universidades, né? Tutor de algumas faculdades também. Fui convidado agora recentemente para fazer cursos, né? Para algumas universidades aqui do estado de São Paulo. Então, realmente, chegou esse momento também de a gente passar o conhecimento adquirido, né? Sim. Estamos prontos para isso também. É importante, né? Ser um elo forte, né? Sim. Entre as gerações, né? E a biblioteca de Sorocaba hoje, você acha que ela tá num nível bom pra cidade? Falta coisas pra ela? Porque a gente só tem uma que fica no Paço, né? E como que tá a riqueza de conteúdo dessa biblioteca? Você que leu mais de 3 mil livros, você pode falar com propriedade que... Eu acho que ali não tem 3 mil livros. então, e você vê que... tem não sei. um acervo ainda bem... Eu não bem li limitado. 3 mil livros, mas eu vou lá e eu fico meio... né, vamos... Ou, tipo, vai pra uma coisa didática muito... Pra mim faltou alguns clássicos, faltam algumas coisas lá. O que você acha com relação ao conteúdo da biblioteca hoje de Sorocaba? Perfeito. Olha, quando ela era no Cianê ali, né, que tem um shopping hoje, eu passei alguns dias inteiros ali só olhando livro por livro. Estava olhando, né? Sentava ali naquelas mesas que tínhamos ali para estudo, para leitura, e teve um dia que eu falei, hoje eu não saio daqui enquanto não ver todo o conteúdo que tem nessa biblioteca. Eu tenho uma sensação, não sei se era porque o local era menor, que parece que era mais robusta a biblioteca. Parece que tinha mais livros, Não sei, mas acho que mais a variedade. biblioteca também tem que ter aquela coisa de estar meio que tudo atolado, traz um ambiente mais gostoso, um aconchego gostoso pra gente. Você pega essas bibliotecas europeias, que tem livros que parece que vai cair na sua cabeça, mas você acha um cantinho, você dá vontade de se deitar ali e ficar ali sentado lendo, né? Exatamente. Já ali pro outro lado tem muito espaço, né? Sim, parece um Mas tem uma galpão. crítica específica. Eu sei que a Fábrica Campolim, por exemplo, está fazendo um trabalho bom ali. Uma garagem dentro do gigante. possível. Sim. Né? Dentro do possível. Recebeu assim, está tentando conduzir assim. Né? Mas, por outro lado, de forma histórica agora. Não sei quem cuidava antes, né? A gente sente que ela se distanciou um pouco mais das pessoas. Sim. Tem gente que não vai gostar disso, não vai gostar dessa crítica, né? Mas ela está mais distante da população. A população estava concentrada no centro até um tempo atrás, Sim. né? As pessoas mais simples, os estudantes, né? É muito mais fácil ir ali. Ainda tá, né? O centro ainda é bem movimentado. Do que ir lá no Alto da Boa Vista para poder frequentar a biblioteca. Né? Vai voltar como isso. E hoje em dia que o pessoal usa muito Uber, né? Vai pagar uma viagem mais cara ainda, vai mais longe ainda, vai ficar mais custoso, sabe? Então tudo isso é complicado. E eu acho que o que mais falta ali para a biblioteca é justamente abrir nos fins de semana. Sim, né? sim. Abrir à noite, se possível, né? Eu sei que é difícil. Tem um horário estendido. Envolve pessoal, envolve mais custos. Mas eu acho que se tem que investir em alguma coisa na nossa cidade, nesse sentido, eu acredito que isso seja um deles. De acordo. Além de segurança pública, que sinceramente eu acho que é uma necessidade urgente da nossa cidade. Sim. Segurança pública. Todo mundo fala muito de saúde, etc. É importante. Mas segurança pública, sabe? A gente não ter tranquilidade de viver, de fazer as coisas, né? Aquela coisa de andar com 2 celulares, com 2 carteiras, eu acho isso um absurdo. E a nossa cidade, quantos lugares aí não estão sendo assaltados, né? Sim. Diariamente. Eu acho que precisamos de uma atenção especial com relação à segurança pública em todos os bairros, em todos os lugares, mas com relação à educação e à cultura, abrir, né? Colocar pessoal, pagar pessoal, investir nisso, para que a biblioteca seja mais forte, para que ela seja mais resistente e mais utilizada.
De acordo. É. Nós recebemos aqui o Luiz Zamuner, Sim. o secretário da Cultura de Sorocaba. Ele falou sobre isso, ele falou que estava se movimentando, que fez os pedidos para que tivesse essas aberturas aos finais de semana também. E a biblioteca aqui está fazendo, nessa atual gestão do Zamuner, um trabalho muito interessante de montar encontros ali na biblioteca. Eles fizeram encontros do Harry Potter temáticos, Sim, que eu lotou de criançada. Verdade. Então eles têm feito ali alguns trabalhos que está conseguindo atrair também. Abrir mais o oportunidades pessoal. para trazer outros grupos E também, eles né? fizeram festa junina ali dentro, com algumas atividades. Fabiana Campolini tá cuidando. Sim, sim. E ela fez o seguinte, uma das coisas que eu gostei também que ela fez, né? Ela me falou, não foi na época, concentrou ali mais de 60 autores sorocabanos. Sim. Para um evento, para um dia, para uma conversa. Isso é Legal. importante. Né? Dar valor para o autor sorocabano. Vocês veem que na biblioteca, uma das coisas que eu gosto lá, é ruim você ver algum espaço mal utilizado ou pouco utilizado. Sim. Poderíamos ter muito mais livros ainda, né? Mas não adianta ter mais livros se não tem leitor também. Exatamente. Uma situação Para a Você quantidade vai de lá, tá vazio. leitores que nós temos, tá bom. Né? Pois é. Isso que é uma pena, né? Queríamos mais livros, mas queríamos também mais leitores. Sim, né? sim. Seria muito bom se as coisas andassem juntas. Se tivesse aí. fila de espera para Seria livro, tá excelente, ótimo. seria Né? maravilhoso, É um bom sinal. né? Mas é uma pena. Eu não sei também qual é o público que hoje em dia só lê por computador, por tablet, por celular, né? Só livros eletrônicos, Os né? Kindles da vida. Os Kindles da vida. Mas a gente vê que não é muito recorrente o uso da biblioteca nossa. Eu estive lá algumas vezes. Todas as vezes que eu vou estar Poucas vazio pessoas, também. né? É uma Mas pena. esse ponto aí da localização acho que influencia bastante. E o Ela é tão horário? bonita, né? Ela é tão bonita. É muito bonita, o projeto arquitetônico Mas acho que a tão localização bonito. ainda, porque Sim. Acho que dá para ter alguns incentivos finais de semana, como ônibus mais barato para quem for. Sei lá, se tem o cartão da biblioteca, você pode ir de uma graça boa. para lá. Sim. Dá para ter alguns incentivos. Só que, é como você falou, precisa ter uns horários alternativos, tem que ter final de fazer semana. alguns ajustes. Porque você pega, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos, como que eu vou levar ela na biblioteca se ela estuda durante o dia e a hora que ela sai da escola já tá fechado? Exatamente. Não Entendeu? tem problema. Final de semana que a gente gosta, que ela gosta de ir no parquinho, brinca um pouco, depois entra na biblioteca. Final de semana. Vou ligar agora para o Zamuner perguntar como tá essa Verdade. situação. E E aí? também tem interesse dele, porque ele é antenado, ele é uma pessoa que viaja Sim. no mundo. Sim, deve o ver Zamuner, essas ele coisas é interessado acontecendo, nisso. Ele é acontecendo em todos os interessado. lugares, então ele quer trazer o melhor para cá. Talvez esteja faltando verba, né? Sim, Específica para a cultura. E aqui é uma coisa que também nós falamos, né? Precisa de mais verba para a cultura. Mais precisa, verba pra Hein? educação, Semana pra passada cultura, tivemos várias né? discussões a respeito. Precisa. Pois Outra é. ideia. Precisa. É, Verba para precisa. cultura em Sorocaba. E aqui não é uma crítica específica a nenhum político. Eu acho que temos esses assuntos, essas questões como algo prioritário na nossa cidade. Cultura, educação e segurança pública. É Sim. o básico, né? Que tem que estar funcionando. Precisa. Né? Sim. E se faltar isso, A cultura é algo fundamental para o ser humano. Isso cada vez mais a gente percebe. Um show, uma música, um livro, e isso libera endorfina, serotonina, diminui gosta, né? o estresse, a ansiedade, a depressão. Às vezes é um pouco uma injeção de cultura que a gente tem que dar Porque se também você parar para na avaliar, população. vocês falando de incentivar, né? O Manga recentemente enfeitou lá toda a prefeitura, ficou bem bonito lá o passo. E ele incentiva, tá dando ônibus a R$1 final de semana e tudo mais. Então, acho que esse incentivo poderia dar uma certa continuidade, mas voltado isso. para a biblioteca. O local é o mesmo. Juntou 50 mil pessoas ali na prefeitura. Que foram pra deixa ver, aberta a biblioteca. exatamente, pra Se ver. deixasse aberta a biblioteca, Exatamente. podia ser uma baita Exatamente. oportunidade e com certeza O pessoal manter tá ele indo, aberto. tá vendo, mas olha lá, nossa, que prédio bonito, Tirar mas uma não pode foto. entrar. Tá fechado. Só pode tirar foto no Entendeu? Instagram. Agora nós temos duas situações. Por exemplo, nós que trabalhamos o dia todo, não temos como ir à noite na biblioteca. A gente ou tem que comprar o livro ou fica sem, Uhum. porque não tem de onde pegar nesse horário. Então é complicado isso. Sim. E isso é essencial, né? Só uns dados aqui, se vocês me permitem. Fica à vontade. A curiosidade, né? A biblioteca nossa aqui, municipal, ela tem 53 mil livros. Nossa. Caramba, bastante. Bastante. É porque o prédio é grande. É uma garagem O enorme. prédio é muito Isso. grande Essa conta aí. e some É. ali no meio. A título de exemplo aqui de comparação, o gabinete de leitura em 2021 tinha 20 mil livros, né? Hoje parece que aumentou um pouco, porque tem livros raros lá no meio, aumentou para quase 30 mil livros. A biblioteca da Uniso, em 2015, tinha 240 mil livros, uma biblioteca muito grande. A biblioteca do Instituto Histórico, em 2018, tinha 5 mil livros. Né? A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 9 milhões de obras.
É lindo. É maravilhoso. Já foi visitar a Biblioteca Nacional? Fui. Só por foto, você acredita? Não Eu fui. conheço. É uma das coisas que eu quero fazer no ano que vem, no começo. Quando for, vá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde fazem registro de direito autoral, né? Isso. E no Real Gabinete de Leitura Português, lá no Rio de Janeiro também. É a biblioteca de Hogwarts. É o meu medo de ir lá e não maravilhoso mesmo. Dá essa vontade. Ficar na biblioteca, ficar morando lá. Minha esposa teve que puxar pelas pernas. Exatamente. Lá de dentro. E também mais um detalhe aqui, a maior biblioteca do mundo hoje é a Biblioteca do Congresso Americano em Washington, né? Nós temos 155 milhões de obras lá. Praticamente todas as obras do mundo eles têm um exemplar. Todas as registradas do mundo eles têm um exemplar. Se nós fizermos a pesquisa no Google, quantos livros existem no mundo, dá menos livros do que tem em biblioteca do americano. Lá tem 150 e poucos milhões de obras, no Google vai dar algo em torno de 129 milhões. Provavelmente porque são os livros que nós temos hoje, né? Lá tem os livros raros, os livros antigos. Ou várias versões, né? Várias versões, ou livros não registrados, etc. Então é muito interessante. Por coincidência ou não, Nelson, sempre o país com a maior biblioteca do mundo é o país mais rico do mundo. Isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu no Império do Alexandre o Grande, na época no Egito, e acontece hoje nos Estados Unidos. Não é coincidência. Não é coincidência. No Brasil, de vez aprender com isso. Exatamente. Olha a diferença. Eu sei que é uma biblioteca maravilhosa, é a mesma. A do Império, a Biblioteca Nacional, etc. Muitos livros mesmo assim. Maravilhoso, né? 9 milhões, mas lá 155 milhões. Eu acho que isso reflete um pouco da nossa diferença com os Estados Unidos em todos os aspectos. Né? Sim. E, Nelson, a respeito da leitura no Brasil, nós tivemos agora alguns números que foram divulgados a respeito da leitura no nosso país. Não sei se você chegou a ver essas reportagens, né? Como você nacional, regional não, né? Não, regional não. Seria legal saber se acabando ou não. Eu até que gostaria de compartilhar com vocês, Por então favor. eu tenho aqui também alguns dados nesse sentido. São duas pesquisas que eu queria comentar aqui. Primeiro, uma pesquisa feita em 2019. Em 2019, foi tida a última pesquisa Retratos da Leitura no País. E ela apontava que 44% da população brasileira não lê, e 30% nunca comprou um livro. Isso em 2019, antes da pandemia. A leitura fica em 10º lugar na preferência de atividades de lazer, atrás de assistir TV, ouvir música, acessar a internet, entre outros. E esses dias atrás eu estava vendo ali o meu Instagram, né? Eu vi o story de uma amiga, Raquel Mota Caligari, né? E ela colocou ali uma notícia impactante. Tem coisas que a gente bate e deixa quieto, né? Mas isso eu não consegui, sabe? É uma coisa que mexe com nossa vida, com os nossos gostos mais profundos, que é a leitura e literatura, né? E eu fiquei impactado por aquilo, fui ler no G1 a notícia. 84% da população adulta do Brasil não comprou nenhum livro no último ano. 84%? 84% da população adulta no Brasil não comprou nenhum livro no último ano. Caraca. Se não compra, às vezes pode até ter o livro, estar lendo um livro que já tem, mas é difícil, né? E não comprar é um absurdo, porque assim, com certeza são famílias, né? Tem que incentivar esse gosto. É um reflexo das livrarias terem tudo quebrando, né? Também. E isso é uma outra coisa muito triste, né? As livrarias vão fechando, as bancas fecharam, as grandes livrarias, banca de revista a gente não vê mais. Revista, editoras, imagina a Editora Abril, quanto já foi forte. Saraiva, né? Livraria Siciliano, Livraria Nobel, tantas coisas maravilhosas. Livraria Cultura. Então é assim, a gente fica triste de ver todas quebradas ou para quebrar, né? Essa decadência. Ao ponto que, aqui não é uma crítica a quem gosta, mas os bares, as baladas, né? Vai crescendo cada vez mais. As festas, tudo que é festivo, tudo que é fácil, vai aumentando e a educação vai afrouxando. Isso é algo triste. Só você vê a quantidade de livraria que tem em Sorocaba para a quantidade de bar, né? Pois é. E nada contra quem gosta, mas provavelmente se fizer um baile funk vai encher, né? Um encontro de literatura a gente viu. Encontro de literatura, nós sabemos o que acontece. Fizemos agora recentemente. A próxima vocês colocam um funk lá, vai ter que saber, né? É o que tá vai que chama atenção, é verdade. Tem que pensar em estratégia. Aí chama o André pra ir lá dançar. Aliás, uma dica cultural. Nós tivemos agora na última semana, né? A Flaus, né? O encontro, a Feira do Livro aqui de Sorocaba, dos autores de Sorocaba e região. E nós teremos a segunda parte agora desse encontro no sábado. Agora no dia 16
16 de dezembro, aqui na Praça Central, ali na Praça Fernando Prestes, aqui em Sorocaba. Nós teremos a segunda parte, também com os autores. Você vai estar expondo lá, Nelson? Dessa vez não. Infelizmente não conseguirei estar no sábado. Mas é um trabalho maravilhoso feito pelo Carlos Carvalho, né? Sim. Organizado, idealizado Estará por aqui ele. com a gente Estará também. aqui também, maravilha. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Livros dele são sensacionais, ele é um grande escritor. É uma das pessoas que eu mais admiro, assim, nessa área da literatura em nível local, né? O trabalho dele é prestimoso. Então, fico feliz de ter participado desta edição, não tinha participado das outras. Né? Fiquei muito tempo trabalhando no escritório de advocacia, muito tempo recluso, né? E agora que eu estou começando a participar mais ativamente nessas questões culturais, literárias do país, com a academia, né? E também com outras questões que nós estamos trabalhando. Legal. E, Nelson, como foi a publicação do seu primeiro livro? Como que foi escrever? Porque eu vou falar do meu lado, não sei vocês, Priscila, Leandro. Eu escrevo bastante. Nunca Eu escrevo publica nada. poesias, eu escrevo meus poemas, eu escrevo meus textos, falo muito com o Leandro, tal. Eu Contos. brigo com ele, que Ele não briga publica. comigo porque eu não publico, escrevo meus contos, faço entrevistas com pessoas que eu admiro, escrevo, mas tenho vergonha de dar a cara a tapa, de mostrar para outras pessoas. Colocou Então, uns livrinhos lá na Amazon e não fala pra ninguém. coloquei lá um negócio, tirei, eu fico envergonhado, tenho... Como foi para você falar, não, eu quero publicar, eu vou para cá, vou para lá? Como que você fez para a publicação do seu primeiro livro? Olha, eu vou contar que o primeiro livro que eu publiquei, ele demorou 15 anos para mim publicar. Então é algo que vai mais ou menos na direção que você tem falado. Vai amadurecendo, Vai né? amadurecendo. Sim. Várias questões. Amadurece a questão financeira, amadurece a questão de vontade, de desejo e também de coragem, de ousadia para fazer, né? Isso acontecer. É todo um contexto, né? A gente vai se preparando para isso. Uma vez eu estava escrevendo ali muito, aos meus 20 anos de idade, e daí um amigo chamado Dr. Eduardo Vieira, ortopedista conhecido da nossa cidade, presidente da Sociedade Médica, né? Ele falou assim para mim, Nelson, eu percebo que você está um pouco ansioso por essas questões de literatura, vem escrevendo bastante, escreve bem, mas eu digo para você uma coisa, quando você estiver lá com seus 30 e poucos anos, quase 40, você vai alcançar sua maturidade total. Aí sim vai ser a melhor época para você escrever o seu livro. Uma dica interessante. Tô com 37. Pois é, chegando nesse momento. Mas você não publicou nenhum lá concordou com atrás. ele? Eu concordei com ele. A gente fica triste na hora porque você não quer esperar 15 anos, 20 anos, né? Quem quer? Ninguém. Nós queremos viver o hoje, né? E, talvez até o ontem. Nós queremos as coisas para ontem, né? E não foi fácil ouvir isso, mas ele sempre foi muito amigo dele, sempre levei em consideração as coisas do avô dele, que era escritor, Álvaro Viotti Vieira, do pai dele, que era o Dr. Eduardo, também muito, muito conhecido, né? E então, com muito respeito, eu ouvi aquilo e guardei para mim. Não falei para ninguém, nem com ele mesmo, não debati o assunto, mas guardei isso no coração, né? E fui fazendo, mas eu queria tentar fazer ali mesmo, sabe? Só que parece que nada dava certo. Por várias circunstâncias, nada dava certo. Uma hora é questão financeira, outra hora é questão de editora, outra hora é questão... Então, nós íamos levando isso e parece que só quando eu cheguei mesmo ali, perto dos meus 35, é que foi possível lançar o primeiro livro, sabe? E daí, o primeiro livro que nós fizemos foi sobre poesia, né? Para começar com algo que eu tinha muito material já pronto, né? É mais fácil. Eu já vinha escrevendo muita coisa também, paralela, lá atrás, desde a adolescência, mas poesia tinha de monte, né? Tudo digitado. Então eu falei, vou começar a lançar uns compêndios de poesia. Então os primeiros 9 livros meus foram de poesia. E você lançou os 9, um atrás do outro? Um atrás do outro. Um mês E naquela depois do época era outro. caro lançar livro? Então, é que são vários fatores, né, que nós temos aí. Ou só basta ter talento? Não basta só talento, né? É porque Tem os assim, investimentos, né? tem os investimentos. Tem. É que depende do jeito que a pessoa vai fazer, né? Então, por exemplo, hoje em dia está mais fácil lançar livro do que ali atrás. Ah, é? Legal. Ali atrás, a pessoa tinha algumas possibilidades. Ou ela tinha condições financeiras, né? Para bancar tudo. Para bancar tudo, vai numa gráfica, numa editora e paga para fazer. Daí, pagando, você tem todos os recursos necessários. Capista, um ilustrador, alguém que faça SPN, alguém que faça registro autoral, alguém que faça a ficha catalográfica, né? Alguém que faça a revisão do texto, alguém que faça toda a formatação correta, né? Ou você paga alguém que vai fazer tudo isso para você, né? E daí eles publicam também o seu livro. Ou então você tem que tentar ser aceito por uma editora, por exemplo. Sim. Você manda o seu exemplar para eles. Na época tinha que mandar por correio, né? Hoje em dia parece que já pode mandar por e-mail também, né? Um exemplar em PDF.
Antigamente, todas as editoras A existiam. gente via nos fisicamente. filmes, né? Que chegava Ah, com é, envelopão, coloca- sabe? Exatamente. Então sempre tinha que ser assim. Às vezes eles pediam até 2 exemplares, conforme a editora. Sim. Então tinha que mandar um exemplar lá e etc. Então, na época, as editoras que eu conhecia, nenhuma delas queria publicar poesia. Talvez por eu não ser conhecido, ou porque realmente não era a área delas. E não era mesmo, a maioria não era. Eu que fiquei tentando fazer de poesia, sabe? Então, eu tive algumas recusas ali em alguns momentos, né? Algumas dificuldades de encontrar alguma editora aqui. Naquela época tinha aqui publicasse. regional? Não tinha muito, não. É só São Paulo, né? A regional aqui era a Criarte, que acho que já tinha alguma coisa da Criarte. E de algumas editoras que fecharam agora. Já não temos mais aqui em Sorocaba, sabe? Foi feito muitos livros maravilhosos aqui nesse período, mas parece que também não publicavam poesia na época, sabe? Criarte parece que sim. Mas eu não tentei com a Criarte. Então eu ficava tentando ou juntar recursos para fazer por conta. Na época eu juntava dinheiro, usava para outra coisa, e nunca conseguia fazer o livro, sabe? Então, ou aconteceu isso, ou então eu não encontrava a editora certa. Então eu fui levando, né? Até que eu conheci, e hoje eu tenho livros feitos assim, eu pagando para fazer. Eu tenho livros também feitos por editora que me procuram, como a Rumo Jurídico, né? Que me procurou para escrever o livro. E tenho também livros de autopublicação. Então eu até gostaria de aproveitar esse momento. Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanham ou nos acompanharão querem escrever um livro e não tem recurso. Sim. O fenômeno da autopublicação é maravilhoso e é algo novo. Sim. Né? A pessoa entra num site, por exemplo, Clube de Autores ou Autografia, ela vai lá, se tiver o mínimo de conhecimento de informática, ela vai lá, ela consegue ela mesma deixar no formato certo o livro dela. Ela pode, se quiser, contratar alguém por fora para fazer revisão, para fazer a capa, ou ela mesma pode fazer tudo. Ela pode criar do zero todo o projeto e fazer o próprio lançamento do livro dela. Fica no site e você pede sob demanda. Então, você pode pedir quantos você quiser, vem na sua casa, ou então você compra PDF, então você compra ou o livro eletrônico ou o livro impresso. Né? Repete pra gente Quantidades menores, né? quais são esses sites. Os sites mais importantes que nós temos no Brasil hoje, tem também, se não me engano, o ICLAP. Tem o ICLAP, tem o Autografia e tem o Clube de Autores. Eu uso muito Clube de Autores. Clube de Autores eu já conhecia. Então, muitos livros que eu fiz, eu ia trazer aqui muitos livros que eu escrevi. Eu estava pensando em trazer quase todos aqui para mostrar, né? E alguns deles foram feitos pelo Clube de Autores, né? É por isso que eu consegui 49 livros. Para ser sincero, financeiramente seria inviável fazer 49 Quanto livros se não fosse. custa fazer um livro se você for financiar começo, meio e fim? Se for financiar, Hoje em dia. são várias também situações. Por exemplo, A média, assim. é uma média, né? Porque vai variar da quantidade de páginas, se é colorido, se não é, da qualidade das páginas, né? Da capa, etc. Tipo de folha, né? Tipo de folha, se quer com lançamento ou sem, se quer com marca-página ou sem, né? São vários detalhes. Mas vai variar em torno de uma média, tá? De 3 mil a 20 mil. Sim. Dependendo do que a pessoa quer. Quantos exemplares? Então, vai variar de 100 livros a quantos a pessoa quiser. A partir Ela de pode- 100. Geralmente uma tiragem mínima de 100 livros. Isso, 100 livros no mínimo. Então, algo em torno disso daí. Tem gente que faz por menos, sabe? Sim. Na internet, se a gente procurar, vai ter gente oferecendo por R$600, tantos livros. Só que temos que tomar um pouco de cuidado, Não sabe? é? Às vezes dá certo, às vezes não. Eu não tentei ainda, mas já ouvi de gente aqui que tentou e que não recebeu os exemplares. Então, provavelmente foi um golpe, sabe? Tem que tomar muito cuidado com Sim. isso. Coisa muito barata, muito fácil, né? Às vezes prometem muitas coisas e depois não cumprem. Procura indicação, procura Isso. as editoras mesmo. E se você melhor coisa tentar é mandar para as conversar com editoras, ainda existe esse tipo de seleção? Ainda existe. Eles têm ainda aquelas pessoas que são Sim. pagas para ler e descobrir talentos. Sim. E existe isso Sim, aí. mas por conta dessa situação da decadência, do fechamento das livrarias, das bancas e Tá tudo, mais difícil. também atrapalhou essa parte, Sim, sabe? sim. Então, Ele eles só estão faz a aposta investindo certa. Isso. Laurentino Gomes, Augusto Cury, um ou outro ator da Globo, mas está muito restrito. É verdade. Menos de 1% É verdade. que é bancado pela editora mesmo. Entendi. Então isso é muito dificultoso. Então é mais Uma fácil- dica que eu dou também é a nossa amiga capivara cultural. Existe a capivara cultural, nós somos a capivara falante, tem a Essa daqui? capivara... Cultural, Essa é falante. Falante. Mas existe o site Capivara Cultural, que traz também vários cursos
para quem quer aprender a escrever, de escrita criativa. Tem também os financiamentos coletivos também, né? Sim, Eu sim. vejo muito autor nos financiamentos Exatamente. coletivos. Até abrindo um parênteses, se você me permite, né, sobre isso. Então tem esses financiamentos coletivos também, como o Vaquinha Online. Eu já participei de vários, acho bem legal. O Carlos Cavaleiro já fez isso também, né? Sim, sim. E também ele também tem o recurso da própria Link, né? Muitas pessoas colocam o livro ali para submeter a Link. Às vezes conseguem o recurso. Eu nunca tentei. Nunca tentei para nenhum dos meus livros. Mas eu conheço muitos autores que só fizeram pela Lei de Incentivo à Cultura. Isso. Aqui em Sorocaba tem a Link e a Lei de Incentivo à Cultura. O Marcelo falou bastante, né? A Link é de Sorocaba, mas a cidade de Votorantim também tem a sua lei. Então procurem, às vezes tem a lei, o edital na sua cidade. Se não tiver, movimenta aí os pauzinhos, enche lá a paciência dos vereadores e faz acontecer. Fala com o secretário da Cultura. É um direito da pessoa. É um direito. É um direito. Cultura, né? Sim. Acesso à cultura. É um direito previsto em Constituição, faça acontecer. E como é que funciona o processo criativo? Você começou ali, né, com os poemas e os demais livros. Como é que você desenvolve esse processo de criação? Tá, eu acho que por ter sido criado já com gosto por leitura, de forma eclética, né? Gostava de quase tudo. Foi fácil a hora que eu cheguei e falei, agora eu vou fazer um livro biográfico. Agora eu vou fazer um livro de ficção. Agora eu vou fazer um livro de histórico, enciclopédico, um livro assim jurídico, né? Eu sou meio coringa com relação à literatura, sabe? Eu escrevo sobre quase qualquer assunto. Esses dias atrás... Dos seus 49, a maioria são do quê? Cerca de 14 jurídico, cerca de 10 poesia. Bem Você é variado. bem eclético, então. São os que mais tem. Mas tem muita coisa também ligada à história, de pesquisa, de histórica. Né? Legal. Estou escrevendo 3 livros bastante interessantes, né? Quero lançar o ano que vem, por ocasião dos 370 anos de Sorocaba, né? Um deles é sobre a história dos nossos prefeitos. De todos os prefeitos que nós já tivemos, né? Inclusive dos vivos? Inclusive dos vivos. 2 já vieram aqui. 2 já vieram aqui, o Crespo e o Panuso, né? Sim. E eu quero, inclusive, Por enquanto, fazer... Vitor Lipe em janeiro. Lipe, já conversei com o Vitor Lipe, com o Panuso, com essas pessoas estou entrevistando, com aqueles que estão vivos, né? Estou entrevistando eles onde eles quiserem, nós conversamos bastante, para colocar ali de uma forma justa, né? E eu não quero criticar ninguém nesse livro, é um livro instrutivo apenas, histórico, sabe? Histórico, só para legal. citar e trazer quem é essa pessoa, quem foi esse prefeito e quais são as suas maiores contribuições. É simples assim. Sabe? Não é meu papel jornalístico, né? Eu não tenho esse papel jornalístico de investigar. Investigativo. Não é esse o cunho, é mais uma questão histórica mesmo. E eu desejo que chegue nas mãos das crianças, nas escolas, sabe? Para que conheçam a nossa história, né? Como lá no passado, quando eu estava estudando, tínhamos o Aloysio de Almeida, né? Que tinha o livro História de Sorocaba para crianças. E era distribuído nas escolas, né? Nós líamos ali, né? Então agora não tem mais isso. Precisamos voltar a ter isso. Precisamos. Né? Conhecer a nossa própria história, né? Dar valor para a nossa própria história. Então eu comecei, outro livro, projeto também, a história dos bairros da cidade. Esse livro nós estamos escrevendo em conjunto. São 4 autores. Alguns já vieram, alguns virão aqui. Então são 4 autores que nós estamos fazendo a história de todos os bairros da cidade. Nós separamos por zona, né? Então, nós estamos escrevendo a história dos principais Quantos bairros tem em Sorocaba hoje em dia? Oi? Quantos bairros tem em Sorocaba já? Olha, tem mais eu não sei dizer, mas tem mais de 300. Vai ser bastante capítulo. Muita então. coisa. Muita coisa. Eu cheguei a baixar ali no site da prefeitura, né? Tem a planta de todos os bairros. Eu cheguei a baixar todas as plantas, examinar uma por uma, verificar, conta a história do bairro, né? De quem que era a propriedade. O bairro todo que nós moramos hoje, você fica sabendo de quem que era a propriedade na época. Doido, né? É muito interessante. Quem que tá com a Vila Hortência? Deve ser o Celso. Deve ser o Celso. Deve ser o Celso. A Vila Hortência é Então, e antiga. também outro livro é sobre a história dos vereadores, da Câmara Municipal, que já teve vários lugares diferentes, né? Sim. Foi na São Bento, depois foi para o lugar que está a Fundec hoje, e agora temos esse local aí desde 98, mais ou menos, que se encontra atualmente, né? Também estamos escrevendo uma história, resgatando a história dos vereadores da cidade. Eu acho isso importante porque lá atrás o trabalho era voluntário, né? Dos vereadores. Até pouco tempo atrás. Até pouco tempo Pouco atrás. tempo O atrás. trabalho era voluntário e são pessoas de renome, pessoas muito conhecidas na nossa cidade. Sim, sim. Né? Dá nome às ruas. Nome às ruas, isso. E por isso mesmo nós queremos levantar esses livros e trazer isso ao conhecimento público para que nós entendamos onde estamos pisando, né? Tem uma rua tal, a pessoa não sabe quem foi. Quem foi o Braguinha? Quem foi o Braguinha? Quem foi o São Bento? Temos uma dificuldade enorme de pesquisa e a gente não acha nada sobre eles. Se colocar no Google, vereadores é uma cidade. Se colocar no Google não tem nada.
sabe? Ao passo que alguns têm 90 Abre o mil. Maps, ó. Abre, só. Você põe o nome da work, verdade. abre o É Maps. verdade. Enquanto isso, tem alguns que têm 90 mil registros no Google. Outros não tem nada. Daí eu tenho que assinar, por exemplo, Cruzeiro do Sul, arquivo online, né? E eu faço as suas pesquisas assim com muita dedicação, né? No gabinete de leitura, no Instituto Histórico, para que a gente possa chegar em alguma coisa com relação àquele vereador que começou os trabalhos, que não tem nem citação dele em lugar nenhum, né? É um trabalho de resgate. Eu vou procurar as famílias também, né? E ano que vem nós queremos lançar, se possível, os 3. Se não for possível, pelo menos um deles. E esses 3 livros, você começou esse processo de pesquisa tem quanto tempo? Alguns deles já faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu venho pensando neles, né? Que eu venho pensando. Mas aí, desde a pandemia, né? Passei a pandemia já começando algumas pesquisas, né? É que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Não só de trabalhos, quanto de escrita também. Então, ao mesmo tempo que eu estou escrevendo um livro de poesia, estou escrevendo um livro teológico, estou escrevendo um livro filosófico e alguma coisa de história. Então, vamos dizer assim, durante o mesmo dia, tem um momento do dia que eu estou querendo fazer um tipo de trabalho, depois eu quero fazer outro tipo de trabalho. Você monta um cronograma? Às vezes eu monto um programa, às vezes eu fujo dividir dele. por tema. Às vezes eu fujo dele. Né? Eu tento ser meio O seu programado. principal trabalho é o quê? Advocacia. Advocacia mesmo. É isso que paga a conta. É isso que paga. Que paga a conta no Então, fim do tem a mês. rotina de escritório. Tem uma rotina de escritório, o escritório nosso fica ali na... E você ainda acha Não, tempo para sim. escrever? Para escrever e para ler, né? Isso. Né? Eu sempre gostei muito, então, às vezes acontece de dormir pouco, né? Não dormir. De dormir 5 horas por dia. Né? Não dormir de vez em Pagar conta quando. de tudo, às vezes não dormir, já fiz isso muito no passado. Para chegar onde a gente chegou, tantos cursos e livros, né? Custou um pouco, às vezes as pessoas não imaginam, né? Custou um pouco, eu cheguei a ficar 2 dias sem dormir. Eu cheguei a ficar vários dias assim, dormindo bem pouquinho mesmo, sabe? 2, 3 horas por dia, né? Nossa. Tem um preço, né? Porque senão a gente não dá conta de tudo, na verdade. Sim. Como que a gente vai ler 2 livros por semana, estudando na FAD e tendo que fazer estágio, né? Eu lia andando. Em todo lugar que eu ia com o livro já. Sim, eu também. Eu estava na fila do Pois banco, fazia banco, Exatamente. trabalhava, era final de ano, estava no caixa da empresa, lendo aqui e Exatamente. fazendo conta com a outra mão. Não podemos perder Com tempo. a outra mão, não pode perder tempo. E Exatamente. eu pelo menos sempre tive um problema, que eu nunca consegui focar em um assunto só. Igual você falou, eu tinha prova, precisava estudar, mas estava lendo um negócio de filosofia. Precisava ler alguma coisa sobre história da moda. Às vezes, eu precisava ter alguma coisa. Se eu fico focado em uma coisa só, parece que não rende. Eu preciso ter, assim, um descansozinho, só que meu descanso também é leitura. Então, dá para fazer dessa forma. Né? Ser eclético nesse sentido. Conhecer um pouco de tudo, né? Eu cheguei a pegar a Enciclopédia Barça uma época, foi até metade dela. Enciclopédia. Queria ler ela inteira, não consegui. Também o dicionário, eu tinha que meter essas loucuras, sabe? Eu queria conhecer o máximo que eu poderia. A ponto de que se eu estivesse no banheiro sem fazer nada, eu queria ler nem que fosse o rótulo do shampoo. Né? Não podia parar, o cérebro não para. Eu sempre quero ler algo, né? Sobre os seus livros com esse viés mais religioso, o que você costuma abordar nesse gênero? Eu costumo abordar aquilo que eu acho que é mais salutar e mais básico. 2 questões específicas. É um livro que eu escrevi chamado Fundamentos da Revelação de Deus. E ali eu coloco, de uma forma acadêmica, tá? Mais teológica mesmo, coloco 2 formas pelo qual Deus se torna conhecido e se faz revelar. Que é através da natureza, das pessoas, da criação dele, e outra coisa é daquilo que ele traz na palavra dele, na Bíblia. Né? Então eu abordo essas 2 questões, tanto aquilo que ele se faz conhecer através da sua palavra, e aquilo também que ele se faz conhecer através da natureza. Tá? Os indícios que nós temos na nossa biologia, na natureza, em tudo, né? Então nós fizemos esse livro, Fundamentos da Revelação de Deus. Outro livro, por exemplo, nós falamos um pouco sobre Jesus, né? O incomparável Jesus Cristo. Então, ele é maravilhoso. Ele é um personagem assim que se a gente se deparar e se demorar nele, a gente vai ter conteúdo para não parar de escrever. Sabe? Sim. Então pode ter tão pouco tempo de vida. Exatamente. Então é uma coisa que não precisa nem pesquisa até. Se a gente conhece um pouco da história, né? Vai indo longe, porque se a gente permitir, ele faz parte da nossa vida como um todo. Jesus Cristo, ele completa, né? Então é maravilhoso. Então, para escrever sobre ele, dá para escrever 3, 4, 5 livros. Então é a base da religião. Deus, né, como Criador, e Jesus como Salvador. Desses livros, quantos? Teológico, até agora tem uns 4 apenas. Tá. Tem uns 4. Eu não fiz muitos teológicos ainda não. Sim.
Não fiz muito, 4, pô. Tem gente que passa a vida pra fazer um. A maioria das pessoas não faz nenhum. Banho 4, não fiz Outro livro muito. que eu escrevi que é interessante é a essência da Bíblia. A essência da Bíblia, eu estou contando a história da Bíblia, estou colocando curiosidades sobre a Bíblia, contando a história das versões da Bíblia, das traduções da Bíblia e também de como que ela chegou até nós, né? E contando um pouquinho sobre cada livro da Bíblia. São 66 livros da forma tradicional, se for na Igreja Católica, 72, né? Daí nós contamos a história de cada livro, o que a pessoa vai encontrar lá. Eu estou tentando trazer para a pessoa que não gosta de ler ou que não quer ler, para que ela se interesse. Fiz o possível para reduzir esse livro ao máximo que eu pude, para tornar interessante a pessoa ter interesse de ler a Bíblia. A essência da Bíblia. É um bom livro introdutório, né? É verdade. Sim, ou se a pessoa não quer ler a Bíblia toda, lê esse livro, já tem uma Ela já vai noção. ter uma noção. Às vezes ela já pode. Isso. Às vezes Inclusive tem um capítulo que eu coloco as principais passagens, vamos dizer assim. Eu sei que é uma questão pessoal, mas eu acho que muitas pessoas escolheriam pelo menos uma grande parte daquelas passagens, sabe? Como algo essencial. Algo marcante. Algo marcante. Eu acho isso importante também para os escritores, porque diante da atualidade, sabendo que as pessoas estão lendo menos, estão com muito acesso a muita informação, você também adaptar a escrita para essa realidade. Então não adianta a gente também bater o pé e falar, não, tem que ler, vou enfiar na sua cabeça esse livro. Não, tu precisa também fazer uma adaptação, às vezes escrever textos mais curtos em cada capítulo, né? Usar aí um copywriting para escrita também, para você manter, né, a atenção das pessoas. A atenção, o interesse, né? Para que seja buscado. Então, é assim, eu gosto de ser eclético como escritor, porque eu ouvi uma crítica quando eu fiz os meus primeiros 9 livros. Eu achava que ia conseguir vender, achava que ia conseguir ser conhecido com esses livros. Eu ganhei um prêmio na Câmara com esses livros, foi a Comenda Cultural Dr. Ademar Carlos Guerra, né? Foi em 2020 isso daí. E daí o que aconteceu? Só que algumas pessoas, que eram professores inclusive, eu achava que poesia caía na alma facilmente, né? Eu achava que pegava no gosto de qualquer pessoa, se não for um estilo é outro, mas achava que ia ser fácil de se encantar por poemas, quase que qualquer pessoa. Mas daí eu ainda mais os meus, né? De repente, ainda mais. Eu fiz com tanto amor, tanto carinho. Foi tão prazeroso fazer. Parece que a gente está contando a história de todos, não só a nossa, ali no poema. Mas depois alguns professores mesmo, fiquei sabendo que não gostam de poema. Falaram assim, olha, de poemas eu não gosto. Você tem livro de outra coisa? Falaram, né? Agora eu entendi a editora. Daí eu comecei a escrever sobre tudo também, sabe? Então, história, teologia, tudo que eu puder contemplar na leitura, na escrita, eu procurarei fazer, sabe? Os assuntos mais interessantes. Eu tenho um livro de rankings. Eu amo rankings, listas, sabe? Esse meu lado nerd também, né? Eu gosto de listas, então tem listas sobre tudo. Por exemplo, 100 melhores filmes de romance, 100 melhores filmes de drama, 100 melhores filmes de comédia, né? As 100 séries preferidas, sabe? 100 músicas marcantes. Então, tem lista de tudo, assim, países, pessoas, né? A gente vai pedir uns rankings para você de livro daqui a pouquinho. Você vai preparando aí. Tem um livro também chamado Lembranças de um Tempo que Passou, que eu conto mais ou menos o que acontecia na nossa sociedade nos anos 80 e 90. Tá? Então... eu coloco ali fotos, alimentos, coisas, materiais escolares, tudo aquilo que a gente vê em sites, que a gente tem aí em redes sociais, né, tem grupos sobre isso. Eu tentei ali colocar as coisas mais interessantes e mais envolventes da nossa vida nos anos 80 e 90. Nelson, como que a gente descobre esses livros? Onde que se a gente quer comprar, se a gente está querendo adquirir, ler os seus textos, as suas poesias, como que a gente consegue ter acesso a esse material? São 3 formas, especificamente, né? A maioria dos jurídicos encontra no site da editora Rumo Jurídico. Tá? Rumo Jurídico. Rumo Jurídico. É este livro aí, Compliance, né? E Crimes Ambientais, que eu trouxe aqui para vocês, inclusive. Tá? Opa! Esse aqui é presente para vocês. Deixa com... até para mim. Tá. Crimes Ambientais, aqui do nosso convidado, Nelson Malzone. E deixa eu mostrar esse outro livro também. Aqui. Compliance. Isso. Esse livro eu comprei agora na Feira do Livro, já li. Exatamente. Livro muito bacana, eu trabalho com compliance e ele dá uma visão bem ampla a respeito do tema, a respeito da matéria. Inclusive vai me ajudar muito a escrever outros artigos curtos para explicar para as pessoas o que é o compliance. Você já fugiu daquela regra, né? De 84% de adultos que não compraram nenhum livro no último ano. Você foi lá, eu também já comprei os meus. Pois é. Então, aqui eu escrevi com os colegas do escritório na época, doutora Natácia Jardim e doutor Felipe Gori. Nós escrevemos juntos esse livro lá no escritório.
estávamos trabalhando com isso, estudando, fazendo pós nessa área, né? Achamos interessante tornar isso público, né? Sim. Então, por exemplo, tem esse site da editora, né? Um jurídico. Esse livro especificamente foi utilizado em diversas universidades, tem várias teses de doutorado e de dissertações de mestrado que utilizaram esse livro, né? O Direito Médico, que acho que talvez seja o meu principal livro, ficou em 5º lugar na Amazon por muito tempo como o livro técnico mais vendido, né? E foi usado também em conferências médicas, em reuniões, também... Tá na Amazon ainda? Tá na Amazon ainda. Eu vou comprar hoje. A segunda edição, Manual de Direito Médico. A Legal. primeira edição tem 868 páginas. Na segunda edição, quisemos contemplar a questão da pandemia também. As dificuldades que bacana. específicas da pandemia, né? Agora nós vamos para a 3ª edição. Estamos começando a trabalhar nisso daí. Legal. Provavelmente eu trago um outro autor também, que é especialista na área, para escrever a 3ª edição. Legal. Se precisar de uma participação sobre a área relacionada à dependência química, internação, saúde mental, emocional, estamos juntos. Maravilha. Eu tenho bastante coisa sobre isso. Tem uma especialização nisso. Muito bom. Muito bom. Incentiva quem sabe ele publica um dele também. Alguma coisa. Isso. Já dá uma inspirada. Forma de começar é assim. Legal. Também você começa a escrever junto com alguém. Uma antologia, sabe? Sim. Uma antologia, uma coletânea. Começa com um artigo aqui, depois um texto maior, depois vai aumentando, depois o seu livro também. Então isso é uma forma maravilhosa de começar. Né? Legal, uma dica aí para quem para quem escreve artigos, que é o meu caso, escrevo artigos para revistas, para sites. Às vezes você faz um compêndio desses artigos, você já tem um livro na mão. Né? E eu tentei também colocar todos os meus livros, levando em consideração que nós estamos num ambiente online hoje em dia, né? Tudo pela internet. Eu quis colocar todos os meus livros, tanto em PDF quanto físicos também, no Clube do Autor. Então, todos eu fiz questão de colocar lá também, tá? Tirando esses aí que nós temos um contrato, né, com a editora e tudo. Então, nós temos... Tem vários seus aqui na Amazon. Na Amazon. E esses livros, a maioria deles também estão no Clube do Autor. Se a pessoa entrar lá, colocar meu nome, ela vai encontrar, tá? Na pesquisa. Legal. Colocar Malzone, vai encontrar todos os livros lá. E também tem outras opções, que é o meu site também, um dos sites que eu tenho, que é o Instituto Malzone. Nós temos algumas coisas lá, né? Estamos trabalhando nesse site, colocando todos os nossos livros lá, inclusive para a pessoa já baixar o e-book. Quero depois também, estou trabalhando nesse site ainda, para nós acrescentarmos alguns materiais gratuitos nele também. Legal. Para a pessoa baixar, experimentar, né? Algum livro de poesia gratuito, algum livro jurídico gratuito. Alguns trechos, às vezes, primeiro capítulo de cada livro. Isso. São coisas que a gente vai melhorando e vai avançando para atender as necessidades, né? E as possibilidades e interesses de cada um. Sim, que bacana. E então, procurem também nas redes sociais, N Malzone. Isso. Instagram, N Malzone, você encontra também aqui o nosso convidado, você também pode segui-lo, sigam ele nas redes sociais, porque você vai ter acesso aí a todos os eventos. Eu vejo que ele está sempre participando dos eventos aqui em Sorocaba, em São Paulo, fazendo os lançamentos, agora participando também das feiras de escritores. São 25 academias de letras, né? E algumas fora do Brasil. Então muito evento, né? Tem que escolher. Tem vezes que acontece de uma quinta-feira, por exemplo, ter 3 eventos ali. A gente tem que definir o que é o mais importante, o que é o mais possível, o que é o mais interessante, né? Para nós e para as pessoas também. E as redes sociais você consegue, tem tempo para ir atualizando? Eu faço tudo sozinho. E às vezes a minha esposa me ajuda em alguma coisa, quando eu preciso bastante de apoio, sabe? Ela tem me ajudado bastante, ela trabalha na Urbis, a Lucimar. Ela é funcionária pública há 10 anos ali na Urbis, mas sempre encontra um tempinho para me ajudar também. Né? Ela é secretária, inclusive, da Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil. São 143 membros em todo o país. Alguns estão nos assistindo aqui. Com certeza. Né? Aliás, aproveitando, você falou sobre tempinho. Sobra um tempinho para você fazer outras coisas além da parte do trabalho, da leitura, da escrita? Sobra, sim. Sobra um tempinho. E é interessante, né? Porque a vida da gente... E aconteceu o seguinte, eu preciso só abrir um parênteses aqui. Pandemia. Perdi 25 pessoas próximas de mim. Amigas, íntimas ou familiares. 25 pessoas. E nessas pessoas tinha um melhor amigo da vida. Sabe? Amigos de infância, da mesma idade. E quando eu me deparei com isso, eu olhei para mim mesmo. Né? Tinha asma, alta, obesidade. E eu estou aqui ainda. Grupo né? de risco. Pensei, grupo de risco. E eu sigo firme, né? Então, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu já tive 4 anos de depressão.
Foi fácil, sabe? Nesses 4 anos de depressão, a única coisa que eu consegui avançar foi com a leitura. Então eu li muito nesse período, muito, sabe? Mas outras coisas ficaram paradas, a vida profissional, né? A gente não consegue levar adiante, né? Mas os nossos hobbies, sim. Então, é a época que eu mais assisti filme, que eu mais assisti série, que eu mais li livros, que eu mais experimentei música, né? De todos os tipos, para que eu pudesse ter conhecimento geral, né? Cultura geral. Mas não foi fácil sair da depressão e, ao mesmo tempo, depois que essas pessoas faleceram, não voltar à depressão, né? Então, eu busquei ficar em paz comigo mesmo, né? Conversei muito com Deus, ter a paz de espírito que é tão necessária a nós, né? Ou ficar meio zen, como algumas pessoas prefiram, né? E eu procurei ficar assim. Daí eu pensei, agora eu tenho que pensar em mim. Elas já foram, né? Eu preciso pensar em mim porque eu continuo aqui. Eu tenho que pensar em mim, na minha esposa, em mim, na minha mãe, em mim, na minha irmã, em mim, nos meus sobrinhos, né? Não tenho filhos. Então eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Eu tenho que viver melhor a cada segundo. Melhor que eu puder fazer, melhor uso de tempo que eu puder fazer de cada segundo da minha vida, é o que eu farei. Foi isso que eu tenho feito desde então, sabe? Eu não gosto de perder tempo, né? Gosto que o tempo seja útil, gosto de aproveitar com leitura, com conversa boa, com pessoas boas, com convívio bom, com coisas acertadas. Li um livro uma vez chamado A Única Flecha, sabe? Você tem que acertar a única flecha, então não há espaço mais para a gente perder tempo, né? Então, até mesmo questões de escritório, de advocacia, quantos casos a gente não atende, consegui isso muito comigo no passado, você atende 10 casos para virar um processo, né? Então, eu estou tentando ser mais assertivo agora, mais cuidadoso, mais atento com os detalhes, né? Para que a gente possa chegar mais facilmente nos nossos objetivos, né? Então, eu tenho hoje, vivendo melhor a cada segundo, vamos assim dizer, eu encontro tempo para todas as coisas que eu preciso, para mim e para minha família. Que bom. Nelson, parabéns por esse depoimento. Esse é um depoimento que muito certamente vai até ajudar muita gente que acompanha aqui o nosso trabalho. Porque nós já tivemos aqui uma participante, uma psicóloga, que falou desse assunto. Agora, no dia 3 de janeiro, nós receberemos o doutor Murilo, médico, que vai falar sobre essa questão de saúde mental, de saúde emocional. E a gente sempre bate nessa tecla de que é possível vencer. Verdade. Então, se você tem um parente, um amigo, o marido, a esposa, que está passando por uma situação de depressão, de síndrome do pânico, ansiedade, é possível superar. Procura ajuda, procura Deus, procura um médico, procura um profissional que é possível direcionar e daqui a pouco pode ser você pode estar olhando para trás e falar, pô, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque isso abriu para mim uma janela ali gigante, isso me abriu os olhos. Começou a valorizar mais a vida. Eu já tive síndrome de burnout, já tive estresse num nível acentuado, ansiedade de uma forma, assim, um grau máximo, sabe? Depressão profunda. Então... E tá aí. E tô zen, tô tranquilo. As pessoas falam que conversam comigo, até se sentem um pouco em paz, porque eu, graças a Deus, assim, vivo a vida bem tranquilamente. Sabe? Com a consciência tranquila de que não fiz mal pra ninguém. Consciência tranquila de que não lesei ninguém. Se eu não pude ajudar, não atrapalhei. Sabe? Então é tão bom a gente viver assim, né? Respeitando o outro e sendo respeitado. Com certeza. Melhor seria o mundo se todos pensassem assim e assim agissem também. Com certeza. Veremos um mundo melhor. É verdade. Parabéns. Eu tenho uma questão que eu queria trazer, não sei se há tempo ainda. Há tempo ainda. Tempo ainda? É rápido. Eu tenho aqui o testemunho de um escritor e eu gostaria de ler para vocês, porque pode ser o problema de muita gente que nos assiste, tá? Na verdade, um lamento dele com relação a ser escritor. Tá? E eu acho que é interessante. Esses dias atrás, um amigo nosso, Guto Melo, que por sinal fez aí divulgações amplas nesses últimos dias desse podcast, né? E hoje, Guto Melo, ele é professor, ele é um grande escritor, ele é da nossa Academia dos Intelectuais. E ele citou um texto aqui do escritor Chico Lopes, tá? Eu não conheço o Chico Lopes, mas achei bastante interessante. Eu acho que quase todos os escritores passam por isso que ele falou, tá? Vou ler rápido, é um texto curto. Escritores colecionando rejeições. Tive um amigo escritor para lá de famoso que colecionava cartas de rejeição das editoras. Tinha em sua escrivaninha uma gaveta só para elas. Era uma maneira de conviver pacificamente com o não. Creio que isso das editoras te rejeitarem numa época em que pequenas editoras surgem para publicar qualquer coisa, desde que você pague e corra os riscos,
ficou meio anacrônico, né? Você pode dar um jeito de se publicar também por computador, como nós falamos aqui, e já que o negócio é a toque de caixa, também colher uma miragem de Narciso, né? Como a gente falou da poesia lá, né? Todos vão gostar, etc. Não faltará gente que é com cara de pau suficiente para te prometer visibilidade em feiras e bienais. Acontece muito isso também. Muitas pessoas chegam na pessoa e falam, olha, seu livro vai vender, venha trazer para o Bienal. Na verdade, ele está vendendo espaço para você. Exatamente. Ele está querendo só ganhar isso da pessoa. Ou então promete muitas coisas para o escritor, né, que está começando, ele não tem experiência, acaba caindo em muitos golpes, né? Já que otários vaidosos não faltam, né? O deslocado e bizarro num mundo de publicidade e consumismo em que todos precisam ser felizes, mesmo quando desconfiam que não são, nem é possível ser. Mesmo quando constatam, e aí é fogo, que livro publicado pouca gente ou ninguém o está lendo e não está nem aí para isso. Entendeu o quê? Parece algo até pessimista, né? Uma visão até pessimista. Tudo acaba lá no início. Um sujeito enxergando-se melhor do que é no espelho e vociferando contra o mundo, sem perceber que sempre esteve apenas num monólogo. Já pensou? Falando consigo mesmo. Então, ele achava que alcançaria o mundo através da escrita, né? E publicaria o seu livro e seria muito vendido, seria muito reconhecido e valorizado. No fim das contas, ele acaba percebendo que ele escreveu para ele mesmo. Por isso, eu digo que a melhor coisa que o escritor pode fazer é ter essa tranquilidade de saber que pode ser que aconteçam coisas boas e fora do seu planejamento, né? Não importa quão bom seja, sabe? Mas ele tem que ter essa tranquilidade de falar, vou fazer primeiro para mim. É pro meu prazer. Né? Então eu estou publicando esse livro porque é resultado das minhas pesquisas, porque eu gosto desses poemas, porque eu fiz para me desabafar, porque eu vou me sentir bem publicando e eu quero ter um livro publicado. Melhor que a pessoa tenha essa paz, essa tranquilidade, sabe? Feito isso, ela vai fazer com tranquilidade. Não vai ficar esperando a expectativa dos outros, o que os outros acham, o que os outros pensam dela, sabe? E não vai ficar esperando grandes coisas. Eu já fui em muitos lançamentos de livros maravilhosos, lotados de pessoas, né? E às vezes a realidade da gente ou dos outros não vai ser igual. Né? Eu fui num lançamento uma vez no Shopping M, no antigo Shopping M. Né? Hoje Fórum Federal. Hoje Fórum Federal. E estava lotado de gente. E vieram todos os ex-prefeitos da cidade, todos os vereadores da cidade, todas as autoridades da cidade. Lotou. Eu nunca vi um corrido aqui em Sorocaba quando foi esse evento desse dia. E a gente acha que vai conseguir, de alguma forma, refazer isso, esse cenário. Era o sonho de qualquer escritor, né? Mas às vezes a vida não é assim. Então a gente tem que ter tranquilidade, porque isso leva a ansiedade. A gente tem que achar que vai mais longe do que vai, que as coisas vão ser mais lindas do que são, né? É melhor ter tranquilidade e ter paz. E nessa, acabam acontecendo coisas boas e surpresas boas. Viu, André? Porque, às vezes acaba sendo melhor do que a gente pensa, o resultado colhido. Fica as dicas aí, André, ó. Quem sabe agora vai. E tudo isso que você está trazendo nos traz a reflexão para tudo que a gente faz na vida. Inclusive nós aqui no podcast. A gente tem que pensar nisso, né? Eu estou fazendo isso para mim, eu quero atingir um estrelato. Qual é o seu objetivo com relação a essa questão? Acho que não só o escritor, mas todo profissional, ainda mais quem lida, né, com o público e um pouco uma pitada de arte, passa isso pela cabeça, porque eu acho que você também, seus livros são como filhos, é um pedaço da sua alma. E às vezes quando você ouve um não, se você não é tão iluminado, tem essa consciência como desse autor, Chico Lopes, né? Se você não tem essa consciência, isso fere muito, dói muito. É difícil superar realmente uma depressão, uma rejeição desse tipo. Seja tranquilo, todos têm uma dosinha de vaidade, né? A gente queria ser reconhecido, gostaria que fosse comprado, gostaria que fosse lido, né? Mas infelizmente o mundo não é assim, não gira em torno de nós, né? Sim. Que bom que não gira em torno de nós, né? É por isso que nós pensamos, e eu gosto da Academia de Letras por causa disso, porque a Academia de Letras é um lugar onde todos são similares em algum sentido. Sim. E todos se ajudam, é um apoio mútuo, sabe? Então, se os outros lá fora não estão se atentando para o seu trabalho, os que estão aqui dentro estão se atentando.
Né? Os escritores se apoiam, se ajudam, Sim. um compra o livro do outro, eles trocam a leitura, debatem os livros, o que estão escrevendo. Então a Academia de Letras é bom por causa disso também. Sim. E você lança para o mundo, né? Às vezes você não sabe como que isso vai ser usado, a história, como você disse, dos bairros, dos vereadores, dos prefeitos. Verdade. Pô, isso aí vai ajudar muito, tanta gente daqui a um tempo. Isso. Às vezes não se dá valor para isso Exatamente, agora. exatamente. Mas daqui a um tempo isso vai ser Já tão imaginou? importante para os próximos autores. Pois é, já imaginou eu não estar mais aqui e se tivermos tempo, daqui a 50 anos, 100 anos, alguém vai lá e pega esse livro. Sim, por isso é a Academia dos Imortais, né? É verdade. Por isso é a Academia dos Imortais, Então, né? As Academias de Letras. Vendo e trabalhando para isso agora, sabe? Fazendo, como você falou, fazendo para o mundo, fazendo para a posteridade. Como um pai ou uma mãe que fala, eu estou criando você para o mundo, né? É um elo forte entre as gerações. Está sendo um elo forte agora, pegando tudo que você recebeu até aqui e passando um pouco para frente, né? Deixar um legado. Exatamente. Exatamente. E antes da gente encerrar aqui, eu tenho duas perguntinhas. A primeira é o seu ranking, já que você gosta de fazer listas, os seus 5 ou 10 preferidos aí, ou o que você recomenda pra galera que talvez algumas dicas de livros que sejam bons para quem quer escrever livros, entendeu? Que incentive talvez fazer isso, o começo disso, e os seus favoritos, obviamente. E o que você achou do Prêmio Jabuti esse ano? Tá. Vamos lá. O Krenak, né? Krenak. Isso. Né? Aquele indígena, né? E hoje é da Academia Brasileira de Letras. Sim. Perfeito. Olha, vamos lá. Com relação às indicações, né? De livro, eu tenho 2 tipos de lista. Tá. Uma é aquilo que me deu muito prazer e outra é aquilo que eu posso recomendar para as pessoas lerem. Fica à vontade, gente. Porque Quer saber, agora fiquei curioso, quero saber as duas. Nós somos muito diferentes, as pessoas entre si, né? Sim, nossa. Então, às vezes, o que me encanta não vai encantar quem nos assiste, né? Então, eu acho Tem um que gênero favorito? Olha, pessoal? não tem um gênero específico. Eu gosto, na verdade, eu gosto de questões muito históricas. Vamos dizer assim, gosto de história. Consumir história, sabe? Então eu gosto muito do History, o canal History. Sempre que eu posso eu assisto documentários também, né? E gosto de consumir livros de história, livros biográficos. Mas assim, brevemente, tem alguns livros que me encantaram muito, desde pequeno, né? Eu vou dizer assim, aqueles que mais me encantaram. Colunas do Caráter, de Júlio Schwartz. Esse livro, Colunas do Caráter, me ajudou a ser quem eu sou hoje. Ele falava, cada capítulo, de um valor que o ser humano tem que ter. Então ele falava coragem, ética, como que é? Heroísmo, sabe? Sabedoria, força. Ele cita vários princípios, várias questões de caráter que é importante que um ser humano tenha para ser um melhor homem, um melhor ser humano, né? E esse livro mudou a minha vida. Eu li ainda na adolescência e desde então eu procuro seguir esse, sabe? Sonho Alto do Dr. Ben Carson, que é um neurocirurgião famoso dos Estados Unidos, né? Participou das prévias à presidência lá, inclusive, com democratas, né? Concorreu, se não me engano, com a Hillary Clinton e perdeu para ela. Dr. Ben Carson foi o primeiro a separar gêmeas siamesas pela cabeça, né? E ele escreveu um livro Sonho Alto. Ele era pobre, ele era miserável. Tem um filme Mãos Talentosas. Quem quiser assistir, filme Mãos Talentosas conta a história dele. É verdade. Tá? É um livro muito... o filme é bom, o livro é melhor ainda. Então, nesse Sonho Alto, a mãe dele era empregada doméstica, faxineira, né? E eles não tinham nada, condições nenhuma. E a mãe dele falava, você vai ser a melhor pessoa possível. Você vai ser o melhor aluno possível. Você vai ser um homem, melhor homem possível para esse mundo. Então, ela sempre incentivava. E incentivava a estudar, incentivava ele a crescer. E ele foi longe. E ele colocou tudo isso nesse livro, Sonho Alto, um livro tão pequeno, tão fácil. Ainda pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Exatamente, ainda pode ser. Ainda pode ser, está muito bem cotado para o ano que vem. Pois é. E ele colocou no livro Think Big, né? Então tem ali algumas dicas que ele dá para a pessoa, né? Ser melhor. Entre elas é ler mais. Nós deve, com certeza. Hoje, né? Então, assim, esse livro é maravilhoso. Outro livro que eu gostei muito é um livro do meu avô. Quando ele morreu, eu encontrei nas coisas dele. Livro de 1927. Norman Vincent Peale. Nos Caminhos da Vida. É um livro que, quando eu li ele, depois eu fui ler Augusto Cury, depois eu fui ler tantos outros, Jacob Petri, tantos outros motivacionais, alguns se falam autoajuda, né? Eu vi tudo naquele livro já. Lógico que tem o Dale Carnegie também, tantos outros que vieram antes até, a própria Henry Ford, né? As ideias dele, as coisas que tornaram muitos livros motivacionais, mas tem o Will Durant, o Orson Swett Marden
e tem o Norman Vincent Peale, que são autores maravilhosos, todos muito antigos, Uhum. e que para mim começaram um trabalho maravilhoso antes de todos esses autores que nós temos hoje aí, sabe, de motivacionais, autoajuda inteira, né? E tem também o Rui Barbosa. Rui Barbosa, Sim. só os dois mais básicos dele, O Dever do Advogado e Oração aos Moços, são encantadores, né? Acho que todas as pessoas deveriam ler. Oração aos Moços é essencial para a juventude, principalmente, sabe? Para se orientar. Não é só questão daqueles alunos que em 1920 estavam se formando na USP. É para todos nós. As dicas que ele dá. É curtinho, você lê em um dia, uma sentada. Isso. E é tão importante para nós, né? Uhum. E O Dever do Advogado também é muito bom. E daí também tem os livros de Shakespeare. Eu gostava muito, sabe? Muito. E eu indico para as pessoas que leem Shakespeare, porque é fascinante, é gostoso. Seu favorito? Não chega a ser favorito, sabe? Eu acho que eu gosto até mais dos Lusíadas, por incrível que pareça, de Camões. Eu me encantei de tal forma pelos Lusíadas de Camões que eu não sei explicar, sabe? A ponto de que o Camões, eu acho ele um grande gênio, sabe? É que é um português arcaico, né? De outros tempos lá. Mas é tão maravilhoso o jeito com que ele fazia aquilo, sabe? Imagina só um poema só, com toda aquela estrutura, né? Um livro daquele tamanho. Ali tem uma perfeição matemática, né? Ali tem uma perfeição, você encontra ali até a proporção áurea, ali naquela proporção das palavras que ele usa. Então ali tem um nível de genialidade, é outro nível. É um gênio. Sim. Então assim, desde que eu vi aquilo, eu me encantei por aquelas palavras. Inclusive, nos incitam a entender o que significa. Né? Apesar de não ser mais usual muitas palavras ali, né? Português arcaico, a gente vai atrás, a gente quer saber o que significa, né? Isso nos faz crescer mais, nos faz ir além. Então, o Shakespeare, eu gostava muito de Sonho numa Noite de Verão, Hamlet, o próprio Romeu e Julieta, que é interessante. É legal a gente ler o livro mesmo, né? Para que possa entender o filme, para que possa verificar se o filme está ok ou não. Né? Tudo isso. Conde de Monte Cristo. Gostei maravilhoso. muito. Esse é maravilhoso. Maravilhoso, né? Esse é tudo, o livro, o filme, tudo, é muito bom. Maravilhoso. Então, Alexandre Dumas. Isso. Alexandre Dumas. Esse autor maravilhoso, francês, né? Conde de Monte Cristo, eu acho que todo mundo tem que ler. Porque ele é bem eclético, né? Então, ele vai pra um drama, suspense. É uma novela. Tem núcleos, é uma novela ali que você vai acompanhando, né? E é muito então bom. tem muito autor bom, né? Se a gente for avançar, cada país da Europa ali tem autores fascinantes. Fascinantes. Sim. O Júlio Verne, um deles, né? Quantos livros ali? Volta ao mundo em 80 dias, Viagem ao centro da Terra. Pra molecada, adolescente, né? Pra começar a se interessar. A própria Divina Comédia, Dante Alighieri. Sim. Interessante também, eu acho que é quase que introdutório, porque, apesar de ser complexo, é interessante. Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. Eu gosto dos clássicos, sabe? Cervantes. Então, Miguel Cervantes, Don Quixote. Né? Então tudo isso é maravilhoso. O último atual que você leu, que você gostou? Olha, eu tenho lido muito, nesse momento, a Bíblia, novamente. Estou querendo terminar a 14ª leitura dela. Tenho me empenhado muito na leitura e na escrita. Eu confesso que eu estou devendo um pouco na leitura de outros livros, sabe? Acho que foi o grande conflito de uma autora chamada Ellen White, o último livro que eu li. Li ele pela 3ª vez. Sabe? Um livro grande que conta os últimos 2 anos de história, 2000 anos da história do mundo. Desde que Jesus morreu, desde que ele foi morto. Legal. Conta a história de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, até os tempos que nós vivemos hoje. Né? Acho que é o último livro que eu li. Qual é o nome? O Grande Conflito. O Grande Conflito. Da escritora Ellen White. Ela escreveu quase 100 livros, essa escritora. E do Prêmio Jabuti, que você Prêmio achou? Jabuti. Você chegou a ler? Não cheguei a ler. Por isso que eu não vou conseguir fazer uma análise mais correta. Não, tranquilo. Mas eu acho, assim, do ponto de vista até sociológico, né? Eu acho que a academia e os prêmios, muitas vezes eu acredito, sinceramente, que tem aí alguma questão de representatividade. Sim, sim. Por exemplo, agora é o momento dos negros, vamos tentar achar algum negro para tal coisa. Entendeu? Sim. Agora é o momento dos japoneses. Já pensou? Não chegou ainda o momento do japonês. Preciso fazer um lobby ali dentro. E eu acredito também que já Precisa aconteceu escrever e publicar primeiro, né? Já aconteceu com as mulheres também, eu acredito que já aconteceu. Sim. Tá? Falar, agora é a hora das mulheres, vamos achar uma mulher para isso, para aquilo. Entendeu? Há uma pressão, eu Acho acho. que teve uns 2 anos seguidos, agora uns 5 anos. Eu sei que tem o talento também, mas eu acho que pode haver uma pressão também por trás de algumas coisas que a gente desconhece, né? Para premiações, para várias coisas. E aí é um cenário ideal para ter também um indígena.
Tanto na academia quanto ganhando prêmios e sendo reconhecido e valorizado. Uma que houve mudança no governo e tem todo esse contexto da questão indígena, da questão ambiental, né? Sim. E talvez toda uma estrutura que levou até isso. Comercialmente falando, era viável aquilo ali no momento. Eu acredito nisso, mas Sim. isso não tira a qualidade do livro e do autor, tá? Sim. Eu também não li e não posso emitir juízo sobre isso, né? Eu não li ele ainda, eu comprei o livro, Você mas comprou? eu comprei 2 livros dele, mas não li ainda. Mas o que eu avalio é nesse sentido também. Mas assim, o que eu vejo, que todos os livros que são nomeados para o Jabuti são muito bons. Então talvez essa questão política seja um critério de desempate, porque é muito difícil você avaliar um livro, um trabalho assim de 200, 300 A páginas. pré-lista tava bem, assim, pelo que a gente vê o pessoal falando, que é difícil, às vezes a gente não tem acesso também, porque os livros, às vezes eles nem são publicados a tempo, ou eles comercialmente eles seguram para daí quando entra na pré-lista do Jabuti, que daí eles vão vender para daí poder colocar o selo foi indicado ou ganhou, então é difícil Eles você soltam uma quantidade muito limitada, mas o como lançam pessoal agora que- na Flip, que está acontecendo, né? A Sim. Flip agora foi depois, então... Tem a Bienal também, que eles deixam pra lançar muita coisa lá, e é difícil você ter acesso a todos, mas a galera, a pessoal que, os críticos mesmo, que as pessoas que leram, falaram que já na pré-lista tava muito boa esse ano. Entendeu? Então realmente pode ter sido um critério de desempate mesmo. Sim, na hora de você escolher os 20 livros, olha, vamos dar aqui um destaque para a escritora mulher, para o escritor negro, para o indígena e tal. Eu acho que pode acontecer isso e a gente vê isso acontecendo. E que eu não tiro os méritos. Realmente são grandes escritores, grandes obras que estão ali e que realmente é preciso, às vezes, dar esse tipo de destaque, né, para os autores. É justo, né? É uma forma de equilibrar também. Vamos pensar Sim. assim. Né? Forma de equilibrar. Imaginem que historicamente está acontecendo uma direção e você quer tentar equilibrar um pouco as coisas. É interessante também que apareçam indígenas, né? E dá visibilidade também para quem nunca teve oportunidade Isso, também. Né? Exatamente. Não, até é uma como- coisa negativa por si só. Não, de jeito nenhum. Inclusive, você cria até, às vezes, figuras para que crianças se inspirem. Isso, Homem branco, hétero, cis, não falta ali. Já ganhou Nobel, já ganhou premiação. Então vamos dividir um pouco para as meninas. Isso. As Barbies também. Isso, fazer por quê? Porque tem um monte de criança dessa Que vai se inspirar. Ela precisa ter algo ali também. Questão do super-herói, do amor, né? É uma forma de mostrar. Você viu contos negros, né? Ficaram felizes com Pantera Negra? Eu nunca vi isso. Foi um fenômeno. Não, teve 1 bilhão de bilheteria, né? Um fenômeno. É um orgulho, né? As criancinhas também. Foi o que aconteceu com a Pequena Sereia também. As meninas ficaram felizes de ver uma princesa negra. É uma inspiração, é bem legal. É porque gera uma identificação, né? A pessoa se sente representada, de fato, ali. É interessante isso, né? Esse ano a gente teve também, falando sobre indígenas, a gente teve o Assassino da Lua das Flores, do Martin Scorsese, que também fala muito sobre os indígenas. Então é legal dar essa visibilidade, porque muita gente não sabe que existiu, nem sabe o que se trata a história. E é bem legal E também. é justo até, né? Então, se a gente for pensar assim... Sim. Nelson, mais alguma coisa que você queira falar que a gente não falou? Dar um recado, mandar um beijo para alguém. Tá recadinho. bom. Vamos lá. Nós comentamos aqui, por exemplo, essa fala do Chico Lopes, né? As dificuldades do escritor. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é para o escritor, para o poeta, que não se desanime dos seus sonhos, né? Dos seus escritos, das suas produções. Não fique desanimado com as dificuldades, aqueles que já escrevem também. Muitos, eu tenho certeza que não estão conseguindo vender os seus livros. Muitas pessoas talvez tenham comprado ali uma tiragem de 1000 livros, por exemplo, e está tentando vender, não consegue, né? Mas hoje em dia vivemos um tempo tão complexo que as pessoas estão se desfazendo dos seus livros, né? Então, as pessoas não querem ter mais em casa, É verdade. né? Espaço. Estão tirando as bibliotecas, está faltando espaço, as pessoas estão tentando utilizar meios de ler na internet, Digitalmente. através do aparelho, de forma digital. Então, às vezes, colocam aqui quantos livros, né? Imaginou quantos livros cabem? Então, é mais fácil ter isso aqui do que ter uma biblioteca, né, na casa. Mas nós não sabemos se é só isso, porque tem gente que coloca 1000 livros aqui e não vai ler nenhum. Sim. Né? Que acontece muito isso também. Mas eu queria que essas pessoas não se desanimassem com essas dificuldades. Eu gostaria de verdade, como aconteceu comigo também, de não ver as coisas só por esse lado, sabe? Do retorno rápido, nada assim na vida.
né? Sim. Eu estudei bastante, mas não significa que eu vou ter um retorno rápido financeiro por causa disso, né? Não significa que de uma hora para outra eu vou ser chamado para as melhores universidades, que eu vou ser relevante de forma profissional, só por ter estudado tanto quanto eu estudei, né? E também por ter escrito, posso escrever 100 livros. Isso não significa que de imediato a gente vai ser reconhecido ou vai participar da Academia Brasileira de Letras, né? Então não é questão só de quantidade. Eu gostaria de deixar aqui também que é questão de qualidade. Então, dar valor para a família, sabe? Se atentar pelo tempo, pelos momentos positivos que você possa viver, né? Colocar com carinho no livro a sua história, o seu texto, a sua reflexão, o seu desabafo, né? Mas deixar que isso seja leve. E continue leve, mesmo depois da produção. Mesmo na hora que você tiver com o livro em mãos, não importa quantos você tenha feito, mesmo quando você perceber que tem caixas e caixas na sua casa de livros, né? Não vendidos, mesmo quando você for numa feira literária, numa Bienal, e não ter o destaque que você desejava, continue firme. Continue acreditando na beleza dos seus sonhos, continue insistindo, continue escrevendo, continue vivendo, continue sonhando. Que é isso que nos faz viver. Obrigado. Perseverança. Perseverança. Maravilha. Nossa, foi um prazerzaço ter Prazer você todo aqui, Nelson. Foi muito bom esse bate-papo. Me fez recordar de alguns livros que eu não lembrava, principalmente sobre poesia. Eu lembrei que na minha infância eu lia muitos livros de poesia, então a sua participação aqui também me trouxe muitas boas memórias. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada a Obrigado. você de casa. E vamos agradecer, né, os patrocinadores. Sim, vamos falar das empresas que ajudam o Quando você vai Capivara beber uma Falante, aguinha aí. as empresas que apoiam a cultura e as empresas que nós não falarmos não gostam da cultura. Vamos começar então com a Cia Filter. A Cia Filter é a empresa que nos cede aqui o local, o espaço onde a gente grava o podcast. A Cia Filter é uma indústria de bebedouros de água, em bebedouros industriais. Então, se você tem um evento, você tem uma indústria, uma empresa que precisa de água gelada, de qualidade, chama Cia Filter, ciafilter.com.br. Eles têm lá uma variedade de produtos que com certeza vão atender a demanda que você precisa. Quero agradecer também a Fui Eu Que Fiz, que está sempre presente aqui conosco. Mimos para pessoas especiais e datas especiais. Esse fim de ano não tem presente melhor do que você oferecer uma cesta personalizada, um presente totalmente especial. Para você saber mais detalhes sobre os produtos da Fui Eu Que Fiz, o link está aqui na descrição da live. Você pode acompanhar e entrando lá e adquirindo o seu presente, 10% de desconto. E tem mais cupons ainda de Natal. Opa, um monte de tem coisa. mais novidade. Então já segue a Fui Eu Que Fiz para não perder nenhuma novidade. E como sempre, Foi Eu Que Fiz traz aqui um presentinho para o convidado lembrar da gente. Ó. Obrigado. Presente. Muito Oferecimento Fui Eu Que Fiz. Guardar com muita lembrança. Fui eu que fiz? Fui eu que fiz. Interessante. Obrigado. Obrigado, viu? E agradecendo também a Invel, a 4M Invel, a empresa, a indústria de tecidos, de roupas inteligentes, uma indústria brasileira cuja mercadoria é exportada cerca de 95% para os Estados Unidos e para o Japão, mas fabricado aqui no Brasil. Tecidos inteligentes que trazem a exclusiva, patenteada e registrada tecnologia MID3, que estimula a produção de óxido nítrico no corpo, estimulando a produção desse óxido, reduzindo as dores, melhorando a aparência da pele, combatendo inclusive algumas doenças. Clique aqui também no link aqui no YouTube, você vai ser direcionado para a loja da 4M Invel. Ali vocês podem ver quais são os tecidos, quais são as roupas disponíveis e também, comprando pelo nosso link, você ganha 10% de desconto. E Pri, fala um pouquinho rapidinho o nome das pessoas que comentaram aqui com a gente. Deixa eu Você dar um consegue ver aí? Consigo sim, já quero aqui. Agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente Muito durante obrigada, todo um beijo o nosso aí podcast pra hoje. Lauren, Léo Corradini, Gisele, Joana, Lucimara, Thaís Cabral, Tiago de Paiva Pinheiro, deixa eu baixar aqui. E a Lucimara Malzone, acho que Tá ligadinha aqui. Olha, muito obrigada, pessoal, por todos vocês que participaram, que interagiram e compartilha essa live aí com seus amigos, nos grupos que você conhece, porque tá muito boa. Isso, a live, todas as lives, elas ficam gravadas, então você pode compartilhar, pode reassistir, pode assistir trechos que você perdeu, compartilha essa live com os amiguinhos e
toda quarta-feira, às 19h30, tem programa novo. Tem Ao Capivara vivo aqui Falante. pra vocês. Quarta-feira que vem, dia 20, acabando o ano, receberemos a Jussara Fernandes, ativista do direito animal aqui na nossa região, onde falaremos sobre os rodeios e também sobre, ele trazendo aqui o livro pra gente, né, sobre crimes ambientais. Vamos falar também sobre a soltura de rojões, fogos de artifício nas festas de final de ano e vamos tentar aí conscientizar um pouco a respeito desse tema para que tenhamos aí um final de ano de festas, de alegria e de felicidade para todo mundo, para as pessoas e para os animais também. É isso aí. É Muito isso aí. obrigada, pessoal. Muito obrigado.